Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdios, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha é apresentado por mim, Hilton Matos, jornalista, conversador, resenheiro. Hoje eu estou aqui para resenhar com o Gilberto, craque, lateral, campeão. Obrigado, Ó, Gilberto. Vou fazer que nem o João Kleber. Espera um pouquinho que eu tenho que fazer aqui a apresentação, tenho que fazer um jabá. Então, antes de eu começar esse papo aqui com o Gilberto, eu vou pedir para você se inscrever na sua resenha, se você não é inscrito. Pô, se inscreve aí, dá essa moral, não custa nada, pô. Como diria o atleta Marcão, o pai do Gerson, o seu Marcão, pô, clica que é de graça, pô. Não tem um respira que é de graça, pô. Clica que é de graça, não custa nada. Então, clica que é de graça, aperta aí, parodiando o atleta Marcão, o pai do Gerson, seu Marcão. Ativa também as notificações, pega esse conteúdo aí, compartilha com o pessoal do Flamengo, o Gilberto Nery, que é irmão do Nery, é tudo igual a família Marreco, também, tudo dali do Andaraí, coladinho no Salgueiro. Exatamente. Eu frequentava no Salgueiro, eu via ver você, sempre pequenininho ter irmão, vocês parados na porta ali. Com certeza. Vasco também, ele foi campeão pelo Vasco, Cruzeiro, jogou a Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo, 2 Copas do Mundo, enfim. Já vou começar a bater esse papo com ele, mas então se inscreva no Só Resenha. Não deixe também de seguir a gente nas nossas redes. O nosso Instagram é Só Resenha Podcast e o nosso TikTok é Podcast Só Resenha. Então o Instagram é Só Resenha Podcast e o TikTok é Podcast Só Resenha. Por quê? Eu boto muitos cortes por dia, você entra, assiste aos cortes, vê como está mais ou menos o programa, cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, tá legal? Vamos falar também aqui dos nossos parceiros aqui, olha, a Planet Forneria, que sempre apoia aqui, ó, o Só Resenha, a Planet Forneria. Você mora na Barra? Moro no Leme. Mora no Leme? Eu achei que você morasse na... Não sei porque eu achei que você morasse na Barra, que você já ganha Jabá. Porque a Planet Forneria é a melhor pizza da Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena. A Planet Forneria é a melhor experiência gastronômica dessa região. Massa de longa fermentação. Ô, Gilberto, você sabe o que é massa de longa fermentação? Sim. Não faz ideia, né? Mas, pô, tem tudo a ver com futebol. No futebol, você precisa de 72 horas para se recuperar, né? Para estar bem. Isso. Massa de longa fermentação, ele fica no mínimo 72 horas ali, guardadinha, bonita para quê? Para você fazer a pizza, ela tá bombando. Então, ela ganha jogo, a massa de longa fermentação ganha jogo. Os ingredientes da Planet Forneria são de primeira. Tem pizza de filé mignon, é filé mignon mesmo. Catupiry é catupiry de verdade, tudo é da melhor... Nutella de verdade, tudo é ingrediente da melhor qualidade. Além disso, você tem o serviço deles, de motoboy, que os caras chegam, pô, em 15 minutos cravados, os caras chegam na tua casa. Então, agora, só vale para Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena. E aí, você que acompanha o Só Resenha, você usa o cupom Só Resenha 10. Usando o cupom Só Resenha 10, você ganha 10% de desconto na pizza da Planet Forneria, que é a melhor experiência gastronômica para você que mora. Só vale para você que mora Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena. Tudo ali. Chega em 15 minutos, mais ou menos, chega na tua casa. Agora, vamos bater o papo com o Gilberto. Irmão, primeiro, obrigado. Agora, um obrigado ao quadrado, que eu achei que você morasse na Barra. Eu falei assim, pô, da Barra para Jacarepaguá, rapidinho. Pô, o maluco mora no Leme, então tu teve um esforço absurdo para vir para cá. Então, pô, obrigado... Ele é ao dobro, triplo. Você ter vindo da Zona Sul para cá, você veio do Rio para cá, né? As pessoas falam assim, você veio do Rio para cá. Gilberto, obrigado aí por você ter vindo. Vamos resenhar? Vambora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Só Resenha e poder bater um papo com o pessoal em casa também. Ah, legal. Ô, Gilberto, como eu te falei, eu tenho uma pergunta para te fazer desde 14 de janeiro de 2000. Que, aliás, é amanhã. Estamos gravando hoje, 13 de janeiro. É isso. É amanhã. Esse programa, quando for ao ar, né, já passou. Amanhã completa 26 anos de Vasco e... Vasco Corinthians, que o Corinthians foi campeão do mundo aqui. E o que aconteceu? Eu me lembro de uma atitude muito legal do Edmundo, quando o Edmundo... Era uma época raiz, que as pessoas falavam com tudo. Não é que nem hoje, que ninguém fala. Então, eu estava cobrindo esse jogo. Sim. O Edmundo acaba o jogo e a imprensa toda vai em cima dele, e ele falou com a imprensa toda. Ele teve um discurso assim muito legal. Ele falou, cara, ainda bem que fui eu que perdi o pênalti. Ainda bem que fui eu, que sou um cara que tem moral com a torcida, ainda bem que fui eu que perdi o pênalti. Porque, pô, se é o Gilberto, ele podia ficar marcado.
E eu falei assim, pô, e eu nunca tinha visto assim, um gesto nobre e de defesa, né, de alguém, um ídolo, se colocando como escudo, mesmo massacrado, ele inchado, como ele foi, perdeu um pênalti pro Mundial e tal. Se colocar de escudo para proteger alguém, assim, foi um gesto muito nobre dele. Cara, ele salvou. Tu podia estar marcado negativamente no futebol com a torcida do Vasco. Você se sentiu assim, protegido por ele, blindado por ele, quando ele perde o pênalti? Assim, eu achei já partindo do princípio do Edmundo, né? Você está falando que o Edmundo ficou marcado, muitas pessoas, torcedores vascaínos, né, reclamaram muito do Edmundo. Eu acho que já está errado, né? Eu acho que o Edmundo é um grande ídolo, torcida vascaína. Tá ali no rol dos grandes ídolos de torcedores do Vasco, como o Roberto Dinamite, Romário, o Edmundo também tá, Juninho Pernambucano, enfim, são vários, né, os ídolos vascaínos. E por si só já não dá nem para reclamar do Edmundo, né? E aí vem para um lado que eu acho que só perde pênalti quem bate, né? Então, naquele momento ali, a gente tinha feito já os 90 minutos, tinha ido para a prorrogação, acho que eu sempre falo isso, né? A gente tinha um time, o Eurico montou um time, talvez, um dos melhores times que já foram montados no Brasil, né? E a gente estava jogando também contra uma grande equipe, né? Que era a equipe do Corinthians. Tinha Marcelinho, Ricardinho, Luizão, Rincon, Edilson, né? Kleber, lateral esquerdo, Dida, goleiro. Então, assim, a gente também não estava jogando contra qualquer equipe, né? E a gente jogou a prorrogação também, a gente teve chances de vencer o jogo, o Corinthians talvez tivesse chance também, mas acho que até menos que o Vasco. Um jogo muito parelho. E nas cobranças de pênalti, a gente já tinha treinado as cobranças de pênalti, óbvio. E no decorrer da partida, o Lopes foi tirando, né? Ele foi tirando, Felipe, Pedrinho, Juninho, foi tirando normalmente o que seriam os potenciais cobradores de pênalti. E naquele momento, eu como atleta, né? Você pensa, você está ali, você vai para uma competição, você quer vencer, você está numa competição, né? E quando foi me perguntado se eu queria bater o pênalti, né, já evitando polêmica, é óbvio que eu nunca vou deixar de bater pênalti, né? Eu fiz isso na seleção, semifinal de Copa América também contra o Uruguai, já bati pênalti outras vezes também, e não vou deixar de fazer. Então, quando o Lopes perguntou, você vai bater? Eu falei, não bato, professor, não tem problema nenhum, não. Só que foram vindo as cobranças e tal, as cobranças, e aí eu bato e perco, estavam todos fazendo, né? E aí eu bato e perco no pênalti. Só um adendo. Se não tivesse havido as substituições todas, vocês seriam... Talvez eu não estivesse entre os 5, né? Porque você tem Felipe, você tem Pedrinho, você tem outros jogadores que poderiam bater pênalti. E aí eu bato e perco. Se o Marcelinho batesse e fizesse, o Marcelinho Carioca, acabaria ali o Corinthians sendo campeão e, como você disse, talvez eu ficasse marcado por ter sido o único a perder pênalti. Só que, para minha surpresa, né, que é difícil de acreditar, o Marcelinho bateu e perdeu também, que era um jogador que cobrava a falta como ninguém, bater pênalti, né, assim, jamais ia passar na cabeça do torcedor vascaíno do corintiano que ele pudesse perder pênalti. E ele bate e perde. E aí vem o Edmundo para bater o pênalti, e se o Edmundo fizesse o pênalti dele, a gente entraria na cobrança alternada. E o Edmundo bate e perde também, e o Vasco é eliminado, o Corinthians é campeão. Então, assim, eu acho que talvez, se o Edmundo não tivesse batido e perdido, talvez eu estaria aqui com uma outra história falando dessa cobrança minha, e que, de repente, eu teria ficado marcado. Mas eu acho que faz parte do espetáculo também, né? É a marca ruim que fica para o atleta, obviamente, porque ele carrega isso durante a vida toda dele. Mas faz parte, assim, a gente não só ganha, a gente não só perde, mas faz parte também. O interessante é você saber lidar com isso, né? Então, eu passei um período muito complicado depois dessa cobrança de pênalti, porque eu não admitia, porque eu achava que não podia e tal. Mas eu, em 98, tinha jogado com o Dida durante o ano inteiro. A gente foi a 4 finais de 5 competições no Cruzeiro.
E o Dida sabia mais ou menos como é que era a minha cobrança, cruzada, canhoto, cruzada e tal. E nesse dia eu falei assim, cara, eu vou mudar porque eu acho que ele vai cair no canto esquerdo dele. E aí eu bati do lado direito, ele foi e pegou. Então, assim, mas faz parte. Eu também, assim, eu carreguei durante um período, assim, um peso por ter perdido um pênalti. Eu queria ser campeão mundial. Né, teve aquela coisa de que Eurico tinha montado a competição para o Vasco ser campeão e tal, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a minha vontade era de ter feito gol e ter, obviamente, o Vasco ter sido campeão. Não, e quando eu falo que ele te protege, o Gilberto, é porque eu tenho a maior galera não sabe que nego nem sabe a história, nego acha que só ele perdeu, nego não, essa história do Marcelinho, do Gilberto, quem acompanha futebol, quem estava na época sabe que você perdeu, o Marcelinho bate e perde, que era uma coisa, vou fazer um adendo aqui. Eu, na véspera, eu fui cobrir o treino do Corinthians. Eu trabalhava no 90, estava no Jornal Dia. E o Corinthians treinou ali no... Era Vasco Barra, Flá Barra, eu não lembro quem era que estava usando o estádio naquele período ali. Acho que era o Flamengo. Acho que era o Flamengo. 2000? 2000 era o Flamengo. O Flamengo foi despejado em 2000 depois. E aí, eu fui fazer o treino do Corinthians nessa véspera. Porque a minha matéria era o seguinte, eu tinha pesquisado, fazia 7 meses que o Marcelinho não perdia um pênalti, ele era camisa 7, tinha um monte de coisa em cima de número 7, e eu fiz essa matéria, a matéria ficou... Eu falei assim, cara, ele vai fazer o gol, o número 7 vai fazer o gol, minha matéria vai, explodir, eu vou requentar a minha matéria, então por isso que eu sabia, sim. Então, quando ele correu para a bola, eu falei assim, ele vai requentar. Ele vai me consagrar, porque eu fiz uma matéria enorme. Ele perdeu. Então, mas, assim, eu falo que você é protegido porque muita gente não sabe que foi, sabe? Se deu bem, assim, a maioria não lembra que você também perdeu aquele pênalti. Sim. Não, mas eu falo porque é você saber conviver com as vitórias e derrotas, né? E isso em nenhum momento me abalou, assim, né? Não. Eu acho que talvez a perda da Copa de 2010 talvez tenha pesado mais para mim do que talvez essa cobrança de pênalti, porque eu tinha certeza na minha cabeça que a gente poderia talvez voltar a ter uma outra oportunidade com o Mundial, né? Mas a Copa do Mundo não, né? A Copa do Mundo, até pelo processo que existe no país, né? Você talvez na Croácia, País de Gales, Suécia, você vê o jogador com 40, 42 jogando, né? No Brasil é raro um atleta com 36, 37 anos continuar atuando, vestindo a camisa da seleção brasileira, né? Então, em 2010, eu já estava ali com meus 33 anos, e eu falei assim, mais 4 anos dificilmente eu vou poder jogar novamente uma Copa do Mundo. Então, acho que eu senti mais ali do que até do que essa cobrança de pênalti, porque eu tinha certeza que poderia, de repente, voltar a ter a oportunidade de jogar, né? Mas faz parte, né? É o que eu te falo. Acho que o ônus e bônus de você ser um atleta profissional, né? E você saber como lidar com isso, né? Hoje, talvez, seja mais fácil para o atleta. O atleta tem... Eu sempre falo isso, né? O atleta tem... Na base, já tem ex-atletas trabalhando, que ele consegue passar isso para o atleta, né? Tem gestores com uma cabeça diferente, você tem... o atleta hoje tem psicólogo, tem mentor, tem tudo para direcioná-lo para que quando as coisas não deem certo, ele consiga se manter em pé e consiga seguir, né? Na minha época, em 2000, você achar que tinha psicólogo no vestiário pós-jogo, ou 2 dias depois, era impossível, né? O próprio atleta, tinha que ali se virar nos 30, com a pressão da torcida, com pressão de família, com pressão dos amigos. Então, eu acho que eu sobrevivi. Eu acho que eu sobrevivi a isso tudo. Você já me deu insight aqui para algumas perguntas, inclusive sobre o tema. Deixa eu voltar aqui, você falou da Copa de 2010. O que doeu mais, 2006 ou 2010? Então, para mim é 2010. 2010. Porque 2006, apesar da gente ter também, graças a Deus, né, eu sempre falo isso, ter podido participar de um grupo tão qualificado que era aquele de 2006, e não ter vencido,
eu sabia que tinha mais 4 anos para trabalhar e tentar voltar para a Copa do Mundo e tentar ser campeão do mundo, né? Que eu acho que é o sonho de criança, né? De qualquer atleta, pelo menos o meu era de me transformar no jogador profissional, passar por grandes clubes, vestir a camisa da seleção brasileira e ser campeão do mundo. Eu acho que hoje talvez você coloque alguns atletas com sonhos diferentes, mas acho que até ali, meados de 2012, talvez, o pensamento talvez fosse esse da maioria dos atletas, de vestir a camisa da seleção brasileira, honrar o teu país, chegar numa Copa do Mundo, ser campeão e tal. E ali, em 2010, eu sabia que não ia ter mais oportunidade. Então, eu vi muita gente assim no vestiário pós-jogo chorando muito, porque ia ser difícil poder voltar, né, novamente para a seleção e tal. E foi um momento muito difícil, assim, bem triste, porque eram jogadores ali com um nível técnico também já alto, jogadores protagonistas nos seus clubes, e eu via que tinha essa sensação de que não teriam mais oportunidade de voltar a uma Copa do Mundo. Tá, esse é o teu sentimento agora. Qual foi o vestiário mais triste, mais melancólico? 2006 ou 2010? Então, foi 2010 também. 2010 também? 2010 também. É mesmo? Porque, por exemplo, é o que eu estou te falando, assim, eu fui em 2006, 2010. Lúcio, Juan, 2006, 2010. Kaká. Só que aí você vê ali aquela... Mas o Kaká foi em 2002, né? Então, o Kaká meio que foi campeão, né? Então, os atletas que não foram campeões ali nessa geração... Entendi. Acho que foram os que sentiram mais, né? Porque foram 2 vezes e não conseguiram, assim. Então, acho que esse sentimento, né? Talvez o vestiário mais melancólico, talvez tenha sido esse de 2010, né? Porque 2006 tinha muita gente já consagrada também, né? E não que essas pessoas também não sentissem, né? Não ficassem tristes e tal, mas eu acho que o mais melancólico foi de 2010. E vem cá, o 2006... Eu me lembro que eu trabalhava no Lance um pouco antes. Em 2006 mesmo, na Copa, eu estava no Globoesporte.com, que hoje já é Ponto Globo. E eu lembro que o Tostão escreveu uma coluna, eu lembro que a coluna dele saía lá, então a gente tinha que digitar, enfim. E ele escreveu uma coluna dizendo que se o Brasil fosse campeão ali, e todo mundo apostava que o Brasil ia ser campeão em 2006, e que se o Ronaldinho jogasse bem, o Ronaldinho vinha daquela coisa de melhor do mundo, etc., que o Ronaldinho ia, assim, só ia ficar abaixo do Pelé. Cara, tu viu o Ronaldinho de perto, assim, no auge, Ronaldinho Gaúcho. O que era o Ronaldinho? Gênio, né? Gênio. Eu acho que eu joguei com muita gente boa, com vários jogadores, e o que mais me espantava, justamente nessa relação, né, de ser convocado, de estar ali, de estar perto do Ronaldo, de ficar olhando ele treinando, jogando. Acho que era essa coisa da simpatia, né, do Ronaldo. O Ronaldo era muito simpático, as pessoas gostavam muito do Ronaldo, né, e ficavam ali, né, tentando ali, ele com aquela coisa meio que, aquela alegria mesmo de menino, de brasileiro e tal. Contagiante, né? Era o fato desses atletas, isso eu já contei também várias vezes, era Roberto Carlos, Cafu, o Júlio, goleiro, o Robinho, o Adriano, de pós-treino ali, o Emerson, volante, de pós-treino ficar sentado esperando um novo malabarismo do Ronaldo com a bola, né? Então, isso para mim era uma coisa que me marcou muito, porque eram jogadores, todos eles consagrados, todos eles jogadores protagonistas, todos eles Cafu capitão nos seus clubes, Europa, grandes clubes, mas eles tinham essa coisa de ficar ali olhando o malabarismo do Ronaldo com a bola durante o treino. O Ronaldo tentava fazer, Robinho ficava ali fazendo altinha com ele, daqui a pouco ele inventava uma coisa, o Robinho tentava fazer, às vezes não conseguia, às vezes conseguia e tal, e ele ia para uma nova. Então, acho que o Ronaldo foi, e obviamente, além do que fez, jogando no Barcelona, jogando pela seleção brasileira e tal. Então, foi o jogador mais habilidoso, assim, mais técnico que eu já vi. Né? Aí tu vai me perguntar, e qual foi o melhor jogador que você já jogou? Eu sempre digo que é o Romário. O Romário? Porque o baixinho tinha uma parada, era um negócio assim que ele, antes do jogo, ele parece que conseguia antever as coisas, né? Então ele dizia assim,
Os caras iam lá, entrevistavam ele e tal, antes do jogo. Pá, baixinho aí, o jogo amanhã, não sei o quê. E era clássico, né? Não era qualquer jogo, né? E ele sempre falava, não, galera, pode ir que eu vou fazer 2. Aí eu falei assim, porra, mas esse cara tá traindo o time adversário para dentro da gente. Os caras vão querer, porra, atropelar a gente e tal. E às vezes a gente ia pro jogo duro, ele pegava poucas vezes na bola, aí pegava 2 vezes na bola, fazia 2 gols, acabava 2-0. Justamente o que ele tinha dito lá um dia antes, talvez. Então, para mim, o Baixinho era um cara que ele foi diferente. Ele não tinha essa coisa de esconder, não sei, jogo, vai ser um jogo difícil. Não, o Baixinho sempre foi um cara que era muito... Eu sempre falo que eu fui um cara muito destemido, né? O Baixinho não era um negócio assim, eu vou fazer 2 gols, eu vou fazer 3 gols, hoje a gente vai sair daqui com a vitória. E era gol dele e saía realmente com a vitória. Então, para mim, o Romário foi esse tipo de atleta. Agora, acho que o mais técnico realmente acho que foi o Gaúcho. Gaúcho. Aí você, garoto, ali com 19, 20 anos, vem do América para o Flamengo e tá ali o Romário. Como é que foram os teus primeiros contatos assim com ele? Eu conto que essa é meio engraçada até, mas porque eu joguei muito tempo futsal, né? Até os 19 eu joguei futsal e o Robertinho, que era muito parceiro do Romário, era goleiro do Flamengo. E a gente foi para uma final e tal, de estadual, adulto, com a categoria juvenil, e a gente conseguiu vencer o Flamengo e tal, enfim. E por que eu digo isso? Porque já tinha ali, o Romário foi assistir esse jogo por conta do Robertinho, ele viu o jogo e tal, enfim. O Romário tem até uma parcela meio da minha ida para o Flamengo, assim. E eu lembro que o Flamengo foi fazer uma pré-temporada em Nova Friburgo. O Flamengo fazia muito pré-temporada em Nova Friburgo, né? E aí tu acorda de manhã assim, na mesa tá ali o Romário sentado ali, tomando um cafezinho dele e tal. Você fica meio assim, né? Meio acanhado. Mesmo, obviamente, eu sendo irmão do Nélio e tal, essa coisa toda. Mas eu não tinha a intimidade que meu irmão tinha com o Romário. Eu precisava criar essa relação com todos os outros jogadores, né? E foi assim, aí você passa ali de manhã, fala, pô, bom dia, Romário, tudo bem? Pô, qual é, peixe, tal, aquela coisa assim, meio... eu te conheço, sabe? Mas é óbvio que você, com o passar do tempo, você vai tentando. Aí você chega um tempo, você fala assim, bom, eu não faço parte dessa relação de amizade do Romário. Eu sou colega de trabalho dele, mas eu não sou amigo dele. Aí tu começa, aí tem Iranildo, tem Sávio, tem Marques, tem Amoroso, aí você vai chegando a essas pessoas. Amoroso também já assistia, por exemplo, jogando no Guarani, aquela coisa toda e tal. E aí você começa a criar essa relação. Mas óbvio que o Romário sempre ali, o Romário, o Ronaldão, Jorge Luiz, zagueiro, né? Foi quando eu cheguei no Flamengo em 96. Então tinha essa coisa da idolatria. Mancuso estava nesse... Mancuso, Márcio Costa e tal. Você tem essa coisa da idolatria, o cara foi campeão do mundo ali em 94, trouxe a Copa pra gente e tal, mas ao mesmo tempo sabendo que havia uma distância Ele menor. dava abertura ou não? Não, o Romário sempre foi um cara, pelo menos assim, pra mim, sempre fechado, né? Não era um cara de, senta aí, não. Era sempre ele ali na dele. E óbvio que alguns jogadores chegavam mais abertos e tal, e ele era meio que, né, obrigado a se soltar um pouquinho mais com um ou com o outro. Mas o Romário sempre foi um cara muito fechadão, assim, né? De meio que assim, poucos amigos e tal. Alguém tentou ser amigo, assim, forçar uma barra e ele deu um chegar pra lá? Assim, não sei, é difícil, assim. São coisas, assim. O Iranildo, acho que já contou essa história também, né? Eu lembro muito bem quando o pai do Iranildo, no estacionamento ali da Gávea, foi fazer uma manobra, quebrou uma lanterna da BMW, acho que era uma 450, uma 750, do Romário, não lembro, na época. E é aquela coisa, o pai do Iranildo, desesperado, o Iranildo desesperado e tal. Aí o baixinho fala assim, não precisa pagar não, mas eu só quero um passezinho amanhã no Maracanã. E realmente o Iranildo dá um passe para o Romário, e o Romário faz o gol. Ele fala que ele aliviou o Iranildo, né? Precisava pagar. Então o Romário era isso, assim, né? Ele não dava muita abertura, mas era um cara que ele conseguia identificar no grupo algumas pessoas que poderiam estar mais próximo dele, né? Então sempre muita abertura, obviamente, com respeito, e até hoje, né? Até hoje, assim, é um cara que a gente tem
um respeito muito grande. Já deu muito bicho, né? Então a gente tem Deu, que estar né? sempre respeitando, né? E aí você joga com ele no Vasco depois, a relação é a mesma ou você já tem um A pouco mesma. mais... É a mesma? Não, é a mesma, mas já com um pouco mais De moral, né? um pouco mais de intimidade, mas parecida, assim, né? Não total, mas Você parecida. falou do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, e do Romário, do Ronaldinho Gaúcho, e o Ronaldo, né? Porque você jogou com o Ronaldo também na Copa, Não, e o Ronaldo fenômeno, nessa... o fenômeno era o, acho que nessa época era o extraterrestre, né? Assim, o Ronaldo já vivia era uma outra vida, mas eu via que ele tinha muita relação com o Kaká, né? Assim, uma relação de meio que de amigo mesmo, né? De irmão, assim, e tal, com o Roberto, com o Cafu, né? Mas era um cara que estava num nível também ali muito acima dos demais, né? O fenômeno era um fenômeno, né? Já assim, né? E o Gaúcho para mim foi gênio, assim, né? Então no dia a dia é a mesma coisa, né? Você tá ali com o Ronaldo, você tá sentado lá do Ronaldo, você vê o crescimento, porque o Ronaldo começou jogando futsal também no São Cristóvão, né? Então a gente às vezes se enfrentava. Não foram muitas vezes, mas algumas vezes. E depois dessa transformação, né? E ter tanto o Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, que eram empresários do Ronaldo, eram os meus empresários também. Então, tinha um pouco dessa relação. Mas o Ronaldo era absurdo também. Né? Você sabe que eu vi o Ronaldo jogar futebol de salão no Valqueire, no 89 90 mais ou menos. Eu tinha um amigo, ele tinha um negócio lá, uma loja lá dentro do Valqueire Tênis Clube. Tá? Ele é mais velho do que eu ia muito e tal. E às vezes à tarde, rolava lá tinha um cara que dava o treino de futebol de salão. E sempre quando eu ia, tinha esse treino. Aí, depois que o Ronaldo ficou famoso, eu tô falando assim, pô, 89, 90, 93, ele falou assim, cara, tu lembra quando a gente ia vir assim, assim, assim? Eu lembro, né? Faz pouco tempo, né? Tem 3 anos. Então, aquele maluco que fazia gol pra cacete, tampou ele. Aí a minha fisionomia boa, falou, pô, é mesmo. Eu fui vendo o rosto dele, falei, então assim, tava vendo o fenômeno, ele fazer gol pra cacete e não sabia que ele era fenômeno. Gilberto, a gente tava falando dele fora, o futebol mudou muito, né? Da tua época pra cá. E aqui já vieram o Jorginho, tetracampeão, né? Que foi seu companheiro no Vasco também. Veio 2 vezes. Ele foi o primeiro a vir aqui no programa, no estúdio, dia 21 de janeiro de 2024. E voltou aqui ano passado. Também veio o Léo Moura. 2 fenômenos. 2 fenômenos, né? E no decorrer da conversa, o papo era por que o lateral não vai à linha de fundo e cruza? Porque eu sou da geração de Leandro, depois Jorginho, Paulo Roberto, Luiz Carlos Vinck, depois Arce. Pô, bicho, os caras cruzavam, tinham com a mão. E por que o lateral não cruza, não vai mais à linha de fundo? E se você estivesse jogando hoje, por conta dessa linha de 4, assim, da limitação que o lateral tem de ir pela linha de fundo, você mudaria de posição? Você não seria mais lateral? Como é que seria? Difícil, né? Afirmar assim se mudaria de posição, né? Isso depende talvez muito do treinador também, né? De reconhecer que talvez você tenha uma valência, tenha uma qualidade para estar numa outra posição. Mas é como a gente conversava ali, né? Isso também já talvez o Jorginho tenha falado, né? Não tenha visto, mas o Léo também. O futebol mudou muito, né? Principalmente assim, os sistemas táticos hoje, né? Todos eles muito parecidos, né? Assim, então você tem ali um adversário que às vezes tem 2 linhas defensivas muito baixas, você jogando com 3 atacantes, com 2 extremos, né? 2 pontas abertos lá, você praticamente não precisa que o lateral faça essa ultrapassagem para conseguir levar essa bola até a linha de fundo, né? Então, talvez por isso a gente hoje não tenha tanto lateral que passe e faça a ultrapassagem e chegue à linha de fundo para cruzar, né? A gente tem um Reinaldo aí que foi uma coisa, né, no Campeonato Brasileiro, mas foi um jogador que fez muitos gols de pênalti, porque é ele que cobra os pênaltis no Mirassol. Mas talvez com 6 assistências, se eu não me engano, né? Então, assim, muito pouco para um torneio que tem tantos jogos e para uma posição que a gente estava acostumado a ver muitos laterais cruzando, passando toda hora e cruzando.
Fazendo X1. Mas eu acho que talvez seja essa, né? Talvez uma dessas questões que seja essas duas linhas muito baixas, você não tem muito espaço para que o lateral faça essa ultrapassagem, e quando não, as equipes jogam muito, digamos, muito com as linhas altas, que aí faz com que o lateral ele não consiga ter espaço ou ter tempo para poder pensar e ultrapassar, né? Porque se às vezes você está saindo lá com o teu goleiro, está saindo o lateral aberto aqui, uma equipe que te pressione lá em cima, você não tem espaço para o goleiro conseguir te dar um passe aqui, o lateral, de repente, fazer 1-2 por dentro, sair jogando e conseguir fazer essa ultrapassagem, porque não dá tempo, não tem espaço, né? Então, acho que talvez seja essa a maior dificuldade. Não é que a gente não tenha, talvez, lateral com qualidade e tudo mais, mas a realidade é essa, né? Hoje, talvez você consegue ter o ponta fazendo a jogada de linha de fundo e fazendo aquele passe de canal ou cruzando para trás para a chegada do oposto, tentar finalizar, ou até mesmo do próprio 9, né? Mas realmente acho que esse talvez seja um fator que faça diminuir essa coisa da ultrapassagem dos laterais. Para você teria problema jogar na direita? Eu tive muito problema jogando de lateral direito. Uma vez o Joel, num jogo contra o Grêmio, eu não sei quem que estava machucado na lateral direita, eu não lembro quem foi que machucou. E ele botou a Tisson na esquerda e me botou para atuar do lado direito no Olímpico, né, na época. Né? Eu passei muita dificuldade, muita dificuldade para jogar. E ele, tanto é que ele me tirou no intervalo. Mas, assim, hoje talvez menos, né? Com essa condição tática de posição, talvez o atleta tenha menos problema para atuar, porque naquela você tinha jogadores velozes, jogadores rápidos, enfim, né? Não que essa não tem, mas ficava muito exposto, né? Eu digo que o lateral ficava com ponta e o ponta recebia, o lateral era que saía no combate, é como se fosse assim, isso aí é teu, vai você nele ali, e o cara tinha que se virar, né? Então, hoje não. Hoje, você, com as linhas baixas, você quase tem uma sobra sempre atrás para te proteger, né? Podemos dizer assim. Porque quando você sai a caça ali do ponta, tem sempre alguém para poder, de repente, te dar uma ajudinha. Né? Assim, hoje é mais fácil ou mais difícil hoje para o jogador performar? Entregar? Jogar bem? Eu acho que para jogar bem eu acho que é mais difícil, assim, né? Porque é o que eu te falo, é muita dificuldade, você tem pouco espaço e tal, mas acho que é mais fácil para o cara jogar hoje, porque hoje você tem uma série de profissionais para te entregar tudo mastigado, você não precisa. E quando não tem, o cara mesmo contrata e o cara te entrega tudo mastigado. A gente eu peguei uma época de fita cassete. Você imagina o que é ter uma pré-eleção numa fita cassete, num vídeo cassete, tu ter que rebobinar o lance, voltar no lance, no lance 2 do jogo, aos 3 minutos, quando o cara já está lá nos 35 do segundo tempo, o cara ficar virando aquele negócio até voltar, porque não eram ditados os lances. Né? Era fita cassete com o jogo todo e o treinador tinha que ficar pegando ali, pontuando, marcava o número ali e tal. Hoje o cara te entrega um pendrive com todos os lances pontuais ali e já só clicar ali no lance 1, no lance 2, no lance 3 e tal. Então, eu acho que hoje, e do adversário de quarta e do adversário já do domingo. Então, hoje eu falo, hoje o cara, um atleta que está na base hoje, eu falo que ele não performa, porque vai parecer clichê, né? Inclusive a Mili deu uma entrevista falando isso, assim, esse aqui chegou porque esse se dedicou, esse aqui não chegou porque esse não se dedicou. Não é que seja dessa forma, né? Que ela fez uma comparação, dizendo que assim, a gente colocar tudo no mesmo saco. A Mili Lacombe, ela deu uma entrevista, eu concordo em muita coisa que ela falou, mas a realidade é assim, hoje o atleta quer, ele consegue. O atleta quer, ele consegue. É ter disposição para acordar cedo, ouvir o que o treinador está falando, ouvir o que o coordenador está falando, ouvir o que o companheiro fala, o cara consegue chegar. Hoje no futebol não tem mais mistério.
Antes ainda tinha uma coisinha ali, o treinador poderia surgir com uma tática diferente naquele jogo X que você, de repente, ia fazer. O cara escondia escondia a escalação, tu ia dormir achando que ia jogar o Zezinho, quando tu acordava no jogo, tava lá o João e tu não sabia o que fazia, porque não foi treinado aquilo ali. Hoje em dia, é difícil. Então, eu digo que hoje é mais fácil você jogar. Hoje é mais fácil você jogar. Agora, o cara precisa ter disposição, o cara precisa ter esse olhar, esse cuidado, né? E a maioria dos jogadores hoje tem. Pô, você tem uma fisioterapia, o cara contrata um fisioterapeuta, contrata uma psicóloga, o cara contrata um mentor, o cara contrata preparador físico à parte. Nossa época não tinha isso e ninguém pensava nisso. Eu vou além, assim, se pegar a tua época de Flamengo, que você treinava na Gávea, a sala de musculação era aquela sala muquirana ali. Não dá nem pra sacanear, porque foi ali que o Flamengo foi campeão do mundo com o Zico, tudo bem. Mas era aquela sala muquirana ali, aquele vestiário pequeno. Vocês treinavam ali com charanga, com imprensa, com todo mundo. Muita gente ali. Conselheiro, torcedor, corneta, tudo ali. Você não tinha estrutura. Hoje, o Mário Jorge esteve aqui, você teve, tá no Internacional hoje, né? Você teve o prazer jogando, inclusive, hoje também. Você teve o prazer de trabalhar com ele no Flamengo. Ele conversando aqui, ele falou que a estrutura da base do Flamengo hoje era melhor do que de muito clube profissional. Né? Eu vou reforçar isso com você, que você trabalhou há 4 anos, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, o Cláudio Pavanelli, que até dezembro era o coordenador da fisiologia do Flamengo. Eu fui assessor do Flamengo em 2013 e eu trabalhei com o Pavanelli nesse período, em 2013. Então, o Pavanelli é meu amigo, estava lá em 2025, saiu em dezembro, janeiro. Enfim. E ele veio aqui, gravou comigo e ele falou que o jogador... Vamos lá. Antes, a gente estava conversando ali fora. Estou misturando as estações todas, mas é legal fazer essa linha do tempo aqui. Antes, você fala, pô, nunca mais a gente vai ver o Romário, o Renato Gaúcho chegando direto da praia para treinar, chegando 15 minutos antes, tirando a areia. Tirando areia. Nunca mais. Por quê? Hoje, se o treino for 9 da manhã, os caras estão lá 7h30, 8 horas. Isso. Não tem mais chegar 5 minutos. Não. Eu via na minha época, a vida do jogador chegava, pô, 10 para as 9, o treino era 4 horas, ele chegava 10 para as 4, estacionava o carro ali do lado do vestiário, parava o carro, não estava correndo, se vestia. Pô, 1 para as 9 ou 1 para as 4, o maluco estava em campo. Tecnicamente, ele chegou na hora. Mas isso não tem mais hoje, só se o cara se atrasar por alguma razão. Então, eu digo que hoje, assim, acho que... E aí, desculpa, assim, se a gente cortar, só para concluir aqui, ele chega 1h e meia antes, ele tem que passar num departamento para preencher lá um questionário, como é que se dormiu bem, se não dormiu, ele tem que pesar, ele tem que tomar não sei o que, ele tem... É uma série de coisas de controle. Que na tua época não tinha. Se tinha, não era dessa maneira. Não tinha, vamos dizer assim. Então, e aí o cara tá num clube como o Flamengo, como o Palmeiras, vamos botar esses dois, tá num clube como o Flamengo, como o Palmeiras, o cara fala assim, cara, eu sou um abençoado que tô aqui, por estar aqui, ganho bem, tô aqui, olha a estrutura, tudo aqui à minha disposição. Eu não posso, só se o cara for muito burro, de ficar largado e não querer, porque assim, ele não vai sair dali e vai arrumar outra coisa melhor. Então, mas aí é uma diferença, porque ele já cresce nessa estrutura. Ele já cresce tendo essa estrutura. O menino que vem da base. Ele já cresce nessa estrutura, diferente do cara que não tinha e que passa a receber e que passa a dar valor a isso. Né? Que esse é o grande, talvez o grande conflito do profissional. Não, né? Então, assim, quem dá mais valor a isso? O que vem de fora ou o menino que já é da base porque já nasce nessa estrutura? Não, então, aí eu acho que independe até do que vem de fora, é pessoa. É pessoa. Aí é a estrutura, talvez familiar, a estrutura de vida que aquele atleta teve que faz ele valorizar aquilo. Porque tem atleta, às vezes, que nunca teve, passa a ter aquilo ali, mas não valoriza. Né? Tem atleta que já nasceu ali dentro com aquilo tudo ali também e não valoriza. Então, assim, é difícil, porque o que estou falando, assim, tem jogadores que já crescem ali desde os 8, 9 anos dentro do Flamengo ou dentro de um Palmeiras da vida que não valoriza aquilo ali.
Aí vem um cara de fora, às vezes, que nunca teve e valoriza. E tem um atleta que vem de fora também que nunca teve e que também não valoriza aquilo ali. Então, é o que eu falo assim, é estrutura, é pessoa, tal, tal, tal. Você estava falando assim, é o que eu sempre falo, o Flamengo, o Palmeiras, todos esses clubes cresceram muito. Então, é louvável que eles deem atenção à base, que eles deem atenção ao próprio profissional. Hoje você tem, a CBF exige, né, que o cara tenha CT e tal. Eu acho importantíssimo isso. E hoje, dificilmente você vê um clube sem CT, com uma estrutura fenomenal. Até nos menores, até nos clubes que tendem, né, ao Campeonato Brasileiro, às vezes de descenso, o cara tem uma estrutura. Né? Você vai hoje Bahia, Grupo City, vai lá e compra, está lá a estrutura, vai no esporte, você vai em qualquer outro clube, você chega ali e tem uma estrutura montada. Né? A Boa Vista está montando uma estrutura absurda aqui no Rio também, assim, né? Não é o Flamengo, mas é uma estrutura que o cara dá para o cara chegar ali e o cara ter tudo. Então, eu acho isso legal. Né? Aí você falou dessa questão do que a gente hoje não vai encontrar mais o Romário, o Renato, né, que tinha essa coisa do chegar da praia de short ali, cheio de areia, de Havaiana e tal, porque essa era a surpresa que a gente tinha, né, que você, né, como repórter tinha, né, de estar ali, caramba, o baixo vem aí, daqui a pouco você olha assim o carro, o Romário descendo do carro ali, de chinelo, short vindo da praia. Essa era a surpresa. E depois disso, saber que ele também tinha essa consciência de que assim, eu estava na praia, mas eu não vou deixar de treinar aqui. E treinava. Aí você fala assim, caramba, o cara foi à praia e ainda assim treinou, ainda fez gol, ainda aí criava essa. Esse era era o jeito brasileiro, né? E que era o jeito que a gente tinha, que ganhou muitos títulos mundiais e que ganhou títulos importantes, enfim. Mas que hoje, é o que eu te falo, hoje não, né? Mas de um tempo para cá, ele está acabando por conta disso, porque hoje a maioria dos clubes tem os seus processos, tem as suas estruturas, e que impede que qualquer atleta, seja ele de qual nível for, que ele chegue dessa forma por representar uma marca, por representar uma camisa, por representar uma torcida. Então, é difícil você ter. Tem ainda alguns que tentam manter esse padrão, né? E quando, às vezes, aparecem, você vê muitos torcedores que falam, esse aí é igual o fulano lá, o antigo jogador tal, eu gosto disso e tal, porque sai um pouco do óbvio. Né? Então, talvez eu se estivesse jogando hoje, talvez estivesse dentro dessa caixinha, com medo de chegar atrasado, de talvez de ter meu próprio staff, né? que eu acho que também é válido. Mas você hoje não consegue mais pegar o telefone, ligar para o cara e falar assim, Gilberto, queria marcar uma resenha contigo aqui, vamos tomar um café e tal, que era feito antigamente. Porque hoje repercute mais rápido. Eu falo uma coisa contigo aqui, tu coloca na tua rede social, repercute rápido. Antigamente não. Antigamente os caras falavam uma coisa, dava tempo do cara segurar lá, o cara, meu irmão, não publica isso aí não, porque se tu publicar isso vai dar uma confusão. O cara ia lá e editava, tirava aquilo ali, não mandava para o jornal, ou era foto, né? Quantos filmes foram tirados das mãos dos fotógrafos antigamente que hoje você não consegue mais. Hoje a gente está aqui, o cara com uma câmera de celular, o cara põe e vai embora. É o que eu sempre falo, essa evolução ela é importante, né, para o futebol, mas eu acho que acaba tirando a nossa essência. A nossa essência, eu acho que ela acaba se perdendo e, por isso, hoje talvez esteja mais difícil da gente conseguir construir alguma coisa. Né? Então, a esperança no Ancelotti, né? Essa coisa da gente tentar ser campeão do mundo através, pelas mãos do Ancelotti, a gente tentar reconstruir essa coisa do futebol brasileiro, mas eu acho que ainda há um espaço muito grande. Você falou da brasilidade da coisa, vamos chamar assim. Agora vocês devem ter assistido, devem estar assistindo, está no ar aí aquele documentário com 3 episódios, né, A Era dos Bad Boys, né, que fala da chegada do Romário, o centenário do Flamengo, etc. E é muito legal, muito bem produzido, maravilhoso, espetacular, assim, aquilo me emociona muito, porque aquilo é de 95, foi o ano que eu comecei no jornalismo. Então, tudo aquilo ali eu vivi. Algumas coberturas eu estava ali, algum daqueles jogos,
o desmaio do Romário. No dia que o Romário desmaiou, eu não estava. Mas quando ele tem alta dos servidores, eu estava. Eu fui cobrir a alta dele. E era muito... E tem umas coisas assim que como eu vivia... O cara de hoje não faz ideia, acha que ele é fake. Acho que é... Por exemplo, o cara no vestiário, fumando, dentro do vestiário, fumando, entrevistando alguém. Eu sou ex-fumante. Acho que é lenda, né? Essas coisas assim. Eu cansei de fumar no vestiário. Eu tenho uma coisa assim na minha memória. Em 97, eu cobri a Fluminense. 97. E eu me lembro assim, tem um treino nas Laranjeiras, que eu tô sentado, daqui a pouco senta o... Ah, meu Deus, ele foi técnico do Fluminense em 83, no gol do Assis. Carbone. E depois o Carbone era o técnico do Fluminense em 97. Carbone. Aí eu tô sentado aqui filmando, daqui a pouco senta o Carbone também fuma. No meio do treino, maluco. Como é que tu vai imaginar que um repórter tá sentado no banco de reserva, rolando um treino, fumando, e o técnico também tá fumando? Impossível essa coisa. Então, assim, eu vivi essas coisas. Aí tem um lance lá que tá o Romário sente, vai pro vestiário, tá o Tino Marco entrevistando o Romário dentro do vestiário, na maca, falando da contusão. Isso a gente não vai ver mais. Não. Isso aí acho que é o que eu te falei, acho que eram essas surpresas, assim, né? Você chegar, o jogador, por exemplo, chegava atrasado, né? Viola fez isso uma vez, chegar de helicóptero. O Emerson Sheik, o Emerson já fez isso. São histórias assim que isso acontecia muito. E hoje... para romântico, isso era muito bom para o noticiário, né, cara? Então, acho que aí, junta isso tudo aí, a gente obviamente fica saudosista, porque eram algumas coisas que aconteciam, que dava muito pano para manga, e que hoje, talvez, de uma certa forma, a imprensa não tenha tanto, né? Então, é um pouco isso. E até mesmo o torcedor, né? O Renato, até hoje, né, tem essa questão, né, de ter dado churrasco, apostou com o Gaúcho ali na final de 92, né? Então, eram coisas que aconteciam que talvez você hoje enxergue esse tipo de situação de uma forma diferente. Mas é o cara que vai jogar lá na Arena X do time adversário e chuta a bandeira, escanteio. Aí você vê 10 caras correndo atrás do cara, porque, porra, não quero que você chute a bandeira do meu clube e tal. Porque eu acho que já é errado, cara. Você vai jogar na casa do adversário, você chutar aquele pau da bandeira que fica ali, que com a bandeira do clube adversário, o cara ir lá justamente naquela posição, e eu acho falta de respeito. Com a instituição, né? Sim. E aí já cria uma confusão, já cria uma situação ruim para o jogo de volta. Aí o cara que estava naquele momento reclamando daquele atleta que tinha chutado, ele faz a mesma coisa no jogo da volta. Ele vai lá, faz o gol, ele vai lá na bandeira e chuta também para criar uma confusão. Ah, mas, pô, teu atleta no jogo passado fez, agora eu vou fazer também. Ou seja, se é errado, por que você vai fazer novamente, né? Então, assim, tem umas coisas que você fica meio, assim, às vezes fico pensando se é para isso, se é para lacrar, ou se é para ganhar like, se é para a torcida estar mais próximo do cara. Coisa que, na minha época, eu não vivia isso, a gente não via isso. Eu via Roberto Dinamite e Zico encher Maracanã sem ter que trocar uma farpa. Uma acusação. Então, esses caras são referências. Mas você sente falta dessas matérias? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fiquei muito amigo do Marcelinho Carioca, que esteve aqui, o programa dele está no ar, inclusive. Ele gravou semana passada aqui. O Marcelinho, eu fiquei amigo dele, porque quando ele veio para o Vasco em 2003, ele estava hospedado no Hotel Miliar, ali na Avenida das Américas, um pouco antes do Rio Design. Sim. Um pouco antes do Rio Design, Hotel Miliar, ali na Avenida das Américas, na Barra. Eu trabalhava no Jornal O Dia, fui lá entrevistar ele, aí ele desceu e certinho ele... É meu amigo até hoje, gravou outro dia aqui. A gente se fala esse tempo todo, esses anos todos. Aí ele foi com a minha cara, a gente se identificou, porque ele era de Sulacap, eu era de Pilares, a gente tem a mesma idade, então a gente viveu algumas coisas... Rolou uma química ali, e a gente é amigo até hoje. Eu falei assim, pô, cara, tu vai ser o maestro desse time, né? Ele falou, vou... Porra, aí, cara, eu peguei o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, nós fomos na cozinha do restaurante, pedimos aquele chapéu de mete, né? Roupa, a bandeja, os caras liberaram. Assim, foi capa do jornal. O maestro vascaíno. Pô, isso é legal, você não vai ver mais isso, cara. Difícil, isso não vai ver, isso era bom pra caralho. Mas era bom. Isso era bom pra cacete. Sem dúvida. Teve um Flamengo e Botafogo em
98, que o Mauro Leão, que trabalhou no Mauro Jornal Leão, Dia, sim, Mauro Leão, ele levou o Túlio Maravilha. Túlio. Isso aí foi sensacional. Ele vestiu o Túlio de morte. E ele ficou assim, ó, quinta-feira de morte, mas a morte com o escudo do Botafogo. Sim, sim. O chapéu tinha coisa do Botafogo, que a morte ia matar o Flamengo, né? Aí na capa do jornal de quinta-feira, quem é o jogador misterioso? É a morte vai matar o Flamengo. Aí na sexta-feira, na capa, era outra imagem, né? Aí na capa de domingo, era ele matando, aí tinha um escudo do Flamengo, a morte matando o Flamengo. Isso. Só que na edição de domingo, o Túlio tirava a máscara e as pessoas sabiam que era. Foi do cacete aquilo ali, foi do caralho. Só que dentro de campo o Renato me falou que uma bola lá na frente, o Renato e o Romário enfiaram a porrada no Túlio. Deu uma cagada. Mas essa época romântica, dessas capas de jornal, sim. não precisa ter violência. Não, então, mas eu acho que esse tipo de matéria, ela é legal e ela é legítima, assim. Vai muito do atleta aceitar fazer isso, né? Mas eram jogadores que aceitavam, porque eram jogadores protagonistas e jogadores que normalmente num jogo de domingo tinha a possibilidade de fazer gol. Eu jamais faria isso, porque eu quase chegava perto do gol. Eu poderia participar de lances de gol, poderia estar ali dando assistência, mas eu não ia jamais, assim, se Mauro, por exemplo, né, chegasse para mim e falasse assim, pô, Gilberto, fazer uma matéria contigo lá, que você vai ser o cara que vai fazer o gol. Eu falei assim, não, tá maluco, cara, não chego nem perto do gol. Mas o Romário, de repente, sim, o Túlio, sim, Renato Gaúcho, Ézio, né? Pô, aí a gente tinha, obviamente, né, que são pessoas que vira e mexe são lembradas. Januário de Oliveira, que dava apelido para todo mundo, para tudo que era jogador, né? Você tinha, né, pô, o Deva Pascovitch, você tinha uns caras que eram assim, né? Você vivia essa época. Não que os de hoje não sejam, muito pelo contrário, acho que são grandes profissionais e tal, mas acho que era isso, assim, era um pouco daquela coisa da surpresa, você não sabia muito, ter que improvisar e tal. Hoje as coisas, elas são os espetáculos em si, né? Elas são muito organizados, né? São muito são todos eles colocados ali dentro daquela caixinha que, assim, difícil sair alguma coisa fora do eixo, né? Então, quando você vai assistir um jogo, você já está ali tudo certinho, tudo pontinho, teu lugarzinho. Eu acho que, por enquanto, ainda não conseguem fazer as pessoas sentarem nos seus assentos corretos para assistir jogo, né? Porque, às vezes, você vai ao Maracanã assistir jogo, o cara fica em pé. Você não assiste, você tem que assistir o jogo em pé. Mas, fora isso, tem um horário da entrada dos atletas, coisa que também não era uma coisa assim tão certinha. Entrava um time, depois entrava o outro, né? E o horário de jogo da televisão antigamente era 3 horas, começava às 3h15. Agora, hoje, a CBF impõe isso, que o jogo comece no horário, né? Então, tem esse tipo de coisa, né, que a gente já viveu lá atrás e que não dá para viver, que o cara fala assim, não, atrasa meu jogo aqui porque é um jogo importante, deixa o jogo dos caras começarem lá durante 10 minutinhos, depois a gente entra para ganhar 10 minutinhos. Esse euriquismo não tem mais, né? Então, essa coisa ela não vai mais existir, né? Mas é que a gente acaba sentindo falta porque hoje você não tem mais um pouco da novidade, né? Você não tem mais. Hoje é tudo ali, né? Você já sai com a escalação aqui, meia hora antes já tem, né? 1 hora antes já tem a escalação dos dois times, você já sabe quem vai jogar, quem não vai, quem está no banco, quem não está. E a gente, às vezes, você não consegue criar muita coisa em cima disso, né? Falei do Eurico, você trabalhou com o Eurico no Vasco, né? Trabalhei. E aí, como é que é? Não tem assim, Foi tranquilo eu vou te contigo, falar. não? Foi, cara. Comigo, graças Cumpriu a Deus, tudo? Foi, cara. Tem alguma resenha? Não, assim, na verdade eu fiquei quase, enfim, né, um período sem receber do Vasco, mas depois foi pago e tal, mas assim, botou não na tem justiça? resenha, mas não tem jeito, Mas né? recebeu? Mas assim, é isso, assim, com o Eurico não tinha muita conversa, assim, né? Ele chegava em alguns atletas que eram que tinha muito mais moral, mas assim, com a gente cumprimentava o doutor Eurico, tudo bem, Eurico, tudo bem, pá, sempre conversando, sempre falando, nunca direcionava mais para esses jogadores, né? Não falava, Gilberto, nunca falou isso para mim. Quero, vai voar amanhã e tal, nunca falou isso comigo, sempre bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca me pressionou a nada, entendeu? Então, assim, a relação que eu tive com ele é essa. Óbvio que para uma outra pessoa, para um outro jogador, pode ser que a relação tenha sido mais estremecida ou de mais intimidade, mas comigo não. Como é que era ali Romário e Edmundo?
Como é que era para vocês ali, Então, mais jovens? Já devem te feito cara. te fizeram porque essa eu já tinha pergunta várias vezes, mas... eu já tinha jogado com o Romário, assim, né? Então já conhecia mais o Romário e o Edmundo também. Quando o Romário chegou ao Vasco, eu já tinha tido um período ali com o Edmundo, né? Então já conhecia meio os dois, né? Eu achei até meio surpresa, assim, né? Óbvio que são dois jogadores de nível altíssimo, técnico, né? Mas que compartilhavam às vezes da mesma amizade, que tenham rompido, assim, para mim foi uma coisa assim, falei, pô, mas os caras eram carne e unha ali, ficavam meio que sempre juntos e de repente há uma ruptura no meio de uma competição. Quando o Romário chega, eles eram amigos? Quando ele chega, eles eram grudados ou o negócio... Não, então, eles eram amigos, talvez não grudados, mas eram amigos, né? Tinham Se ali um davam, respeito, normal, muito se davam e tal. E aí depois teve uma ruptura ali, né? E que eu não sei por que até hoje. E aí a coisa degringola ali de uma maneira que foi assim, a gente tinha um pouco de medo, assim, de receio, né? Porque você está entre dois grandes jogadores, dois grandes ídolos do clube, e tinha dias que era isso, assim, o Vasco, São Januário ali, a gente treinava em São Januário, e o Amaral já contou essa história, né? Que ele diz que ele dava passe para o Edmundo, o Romário ficava chateado. Ele dava passe para o Romário e o Edmundo ficava chateado. A gente jogava ali em São Januário, treinava em São Januário, então nos rachões, né, que tinha sempre pré-jogo e tal, para não cansar o atleta. Era o né? time de um contra o time de outro. Era o time de um contra o time de outro. Então eles dividiam o campo no meio, botava a trave nas laterais e era do meio do campo só que tinha jogo, né? E eu ficava batendo bola do outro lado do campo. Porque se eu levantasse a mão para pegar o colete de um, pô, esse Romário, por exemplo, se eu levantasse a mão para jogar no time do Edmundo, Romário eu achava ruim. Se eu pegasse o colete do Romário, o Edmundo eu achava ruim. E no dia seguinte os caras não te cumprimentavam, né? Então, assim, era uma coisa meio doida, assim, mas Então tu nunca participou do rachão com eles ali? Não, então, eu não ficava escolhendo, né? Às vezes eles lançavam, assim, um colete, né? Porque era, eu escolho fulano, aí eu escolho Gilberto. Aí tu já pegava, mas tinha hora que tu tinha que ficar batendo bola do outro lado, que é para não ter problema, né? Porque se um achasse que você estava querendo jogar no time do outro, dava problema. E tu estava no jogo que o Edmundo abandona lá o... Não tava. Eu estava lesionado, então esse jogo foi um jogo da Mercosul, né? O jogo da Mercosul. E eu não estava. Eu tava lesionado. No 4x3? Quem jogou foi Jorginho Paulista. No 4x3 você não estava? Não, não estava. Nem foi? Não. Eu tive uma lesão, eu tive uma fissura, né, na quinta vértebra lombar. Eu fiquei quase 8 meses sem jogar, né? Então, esse período aí compreendeu a João Avelange e a Mercosul. Porque eu ia te perguntar aqui sobre... Eu achei que você estava. Não. Eu achei que você estava. Gilberto, carreira internacional. Você tem uma passagem pela Inter, né? Pela Inter. Mas não, é rápido. Eu tive uma passagem, na realidade, eu tive uma passagem na Espanha, jogando futsal, né? Eu posso dizer que, como eu te falo, assim, eu fui um cara abençoado, assim. Quando jogava futsal, quando todo mundo queria jogar na Espanha, eu tive a possibilidade de jogar na Liga Espanhola, que era a melhor liga até então de futsal. E eu joguei na Liga Nacional de Futebol Sala, né, que é a Liga Espanhola. E eu fui jogar em Múrcia, Alcantarilla. Que ano isso? Isso foi em 93. E lá tinha um treinador brasileiro, um Padu, Paulo Eduardo, que foi um salonista nato, jogou na Bradesco, o cara também jogou muito. E tinha um brasileiro chamado Cupim, que até hoje rendo gratidão enorme, eterna pela família, porque eles me ajudaram muito. Eu fui para lá com 18 anos. Cupim já estava com a esposa dele, Renato, que inclusive é a esposa dele até hoje. E quem ia muito para lá era a irmã dele, né? A Kátia, né? Então a Kátia ainda levava um feijão, levava umas coisas para ele lá. E sempre que ele fazia feijão, eu batia na casa dele e comia 3 pratos lá de arroz e feijão. Ele ficava louco comigo, né? E foi um cara que me ajudou muito nesse período, né, de adaptação ao país, porque apesar de ser espanhol, né, ser similar a português, você fala algumas coisas que as pessoas te entendem, eu tinha 18 anos e estava morando sozinho. Então, eles me abraçaram.
Eu retorno ao Brasil, aí começa a minha vida como atleta profissional e tal, e aí tem a primeira oportunidade de jogar novamente fora, que foi a Inter de Milão. Eu era atleta do Flamengo, fui emprestado ao Cruzeiro. Eu joguei em 96, 97 e fui emprestado ao Cruzeiro em 98. E o Cruzeiro, nessa época, nesse ano, são 5 competições, o Cruzeiro chega em 4 finais. Ele perde a Libertadores, sai a Libertadores para o Vasco, porque ainda tinha um cruzamento de brasileiro com brasileiro. O Vasco segue e é campeão da Libertadores em 98. E aí o Cruzeiro vai para a final do Mineiro, final da Mercosul, final do Brasileiro e final da Copa do Brasil. A gente ganha o Mineiro em cima do Atlético, a gente perde a Copa do Brasil para o Palmeiras, perde a Mercosul para o Palmeiras e perde o Brasileiro para o Corinthians na final, que era o melhor de 3, se não me engano. E a gente acaba perdendo. E aí a possibilidade de eu ir para a Inter de Milão. Aí eu saio daqui num grupo especial, com Dida, com Valdo, com Bentinho, com Djaí, Marcelo Ramos, Fábio Júnior e tal. E eu bato na Inter, chego na Inter em 99, no meio da temporada. Eu vou para lá em janeiro. Muito frio, na Itália. E a Inter de Milão tem Ronaldo, fenômeno já meio que trabalhando uma lesão no joelho. Pouco treinava, mas sempre aparecia, treinava um dia antes e jogava, assim, enfim, estava fazendo o tratamento dele. Zé Elias, que era outro brasileiro. Tinha Baggio, Bergomi, Pagliuca, Aaron Winter, Djorkaeff, Pirlo subindo. Enfim, Silvestre, zagueiro que jogou pelo Manchester United, estava lá também. E aí, para mim, a adaptação foi ruim, porque eu já cheguei lá num domingo à noite, segunda-feira de manhã eu vou pro treino, o Zé Elias me cata pelo braço, e é uma coisa que eu falo isso sempre. Ele fala, negão, senta aí que hoje o bicho vai pegar aqui porque a gente perdeu pro Bolonha. Eu falo, pô, beleza, vou ficar aqui na minha e tal. E aí era uma troca de acusação, porque você tinha que marcar, você não voltou, você não quer nada, você é isso, aquilo, outro. E eu falei assim, caramba... Eu falei assim, já estou chegando... E sem entender porra nenhuma, né? Sem entender nada, apesar também do italiano ser parecido, né? Mas aí eu falei assim, caramba e tal. E aí fui tentando fazer minha construção ali e tal, as coisas não aconteceram, de fato. E aí eu acabo retornando para o Brasil. Aí eu venho para o Vasco, né? Eu já começo em 99, 2000, 2001. Aí em 2002, 2003 eu vou para Porto Alegre. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência, né? Não foi legal. Depois... Eu tenho minha experiência aí, isso foi em 99. Eu demoro aí praticamente 5 anos e volto para a Alemanha. E eu já volto para a Alemanha com 28 anos, com uma experiência maior, né? Então, aí a adaptação, eu na minha cabeça já com 28 anos e tal, com a certeza, né, de que eu tinha, né, o sonho de poder voltar a jogar na Europa, numa liga grande e tal. Com mais maturidade, né? Numa liga grande e tal. E aí o Hertha Berlim, que também não é um clube top, mas é um clube... Mas na época era um clube... Era um que clube que já tinha bem... passado bastante brasileiro, né? O Marcelinho Paraíba já estava lá. O Alex Alves, o Nenê, zagueiro, que jogou no Corinthians, também já tinha passado. O Luizão também já tinha batido lá. E aí o Hertha faz uma oferta e eu vou para a Alemanha. Eu vou já com essa consciência, assim, agora pode chover canivete, pode chover o que for aqui que eu quero jogar aqui. Eu quero jogar aqui na Alemanha. Fui com um pouco de medo por conta da história, nazismo, racismo, né, de toda essa condição na Alemanha, mas os caras me receberam super bem, fui super bem recebido, e aí eu consegui jogar 4 temporadas ali, bem. Me deu a condição de estar vestindo a camisa da seleção brasileira, me deu a possibilidade de jogar uma Copa do Mundo, né, na própria Alemanha, a possibilidade de fazer gol no estádio ali do Borussia Dortmund, que eu já tinha feito gol na própria Bundesliga. Você faz gol em que Copa? 2006. 2006. Contra o Japão, 2006. Então, assim, aí eu estava ali adaptado 4 anos, mas era isso, assim, né? Era um clube que não tinha muita... Não era um Bayern de Munique, mas também não era sei lá, não era um Borrom da vida, né? Que subia e descia e tal. Era um clube ali que estava ali meio intermediário e aquilo ali já estava me incomodando, porque eu via alguns amigos meus chegando à final, sendo campeão de Copa da Alemanha, jogando final, sendo campeão alemão, e eu ali num clube que, né, talvez não tivesse tanta aspiração.
E aí eu ter a possibilidade de ir para o Tottenham. Eu fico 4 temporadas na Alemanha e aí eu vou para o Tottenham, Premier League, aquela coisa de tentar subir mais um degrau, e aí eu não consigo também, porque eu chego também já no meio de uma temporada ali, porque eu lembro que depois, conversando com o Juan de Ramos, que era o treinador espanhol de muito sucesso no Sevilha, eles tinham perdido 2 jogadores para a lateral esquerda, que era o Bale, estava machucado, e o Benoit Assecotô, que era um lateral esquerdo da seleção de Camarões, que também tinha lesionado. Ele precisava de um lateral esquerdo. Ele foi buscar o Adriano, lateral esquerdo, que jogou no Barcelona, e aí o próprio Sevilha não tinha liberado, e ele, as palavras dele, né, ele dizia assim, mas quem é esse lateral esquerdo que está aí na seleção brasileira jogando e tal? E aí ele foi atrás das informações e me contratou, mas eu não fui bem, né? Porque assim, meu primeiro jogo eu tentei sair jogando numa Liga Europa, né? Que agora é Liga Europa, né? E eu perco a bola, o Farfan rouba a bola, era Tottenham e PSV, o Farfan rouba a bola e faz um gol. E ele faz 1-0. E aí eu jogo o primeiro jogo de ida, e no jogo da volta o Tottenham ainda ganha de 1-0, e eu também não joguei, porque tinha lesionado a panturrilha, mas perde nos pênaltis e é eliminado. Então, assim, a minha falta de confiança, talvez, né? O pessoal meio olhando, pô, tipo, o culpado tá ali, perdeu a bola ali, e a gente perdeu e tal. E eu fiquei carregando, e eu, sem falta de confiança, não consegui render na Premier League. Aí eu retorno para o Brasil, volto para o Cruzeiro, o Adilson Batista me abriu as portas, eu consegui render bem no Cruzeiro, jogando de meia, jogando de 10. E aí o Dunga me chama para jogar a Copa de 2010 como lateral, né, para disputar a posição com o Michel Bastos. Então, assim, eu falo que eu fui um cara abençoado na carreira. Foi, né? Agora, vamos falar da tua passagem, Gilberto, pelo Flamengo. Você foi 4 anos como coordenador da base. Coordenador. O que faz um coordenador da base? Só para a nossa audiência entender. Não, então, eu fui contratado em 2021 para ser coordenador de um programa de desenvolvimento individual, né? O Flamengo tinha ali um programa ali que o Flamengo fazia para desenvolver melhor aqueles jogadores que tinham projeção dentro do clube, né? Eles tinham um apoio ali físico, um apoio tático, um apoio técnico e o mental, né? Que era um trabalho feito ali com as psicólogas e tal. E o clube separava ali talvez 8, 9 atletas com projeção em cada categoria, do 15 ao 20. E esses atletas eram trabalhados à parte para que eles pudessem ter um rendimento ainda melhor dentro do clube. Passou um ano, o gerente da base, que é o Luiz Carlos Azevedo, que hoje está no Atlético Mineiro, ele me chama para virar coordenador técnico do Sub-20 do Flamengo. Então, assim, Hilton, o coordenador nada mais é do que ele está ali gerindo aquelas pessoas para que o processo dentro do clube ele se mantenha. O Flamengo tinha um caderno metodológico, né, que foi criado, montado por uma empresa, a Doppelpass, e foi pago não sei quantos milhões para essa empresa para que ela pudesse montar ali um caderno metodológico para que aquilo fosse seguido, para que o Flamengo seguisse aquele processo para revelar cada vez mais jogadores, né? E eu acho que até um certo ponto deu certo, porque o Flamengo revelou e continua revelando muitos jogadores, né? E a minha função era essa, assim, era estar ali com os caras ali, com o Mário, com o Marlon, que era o preparador físico, com o fisiologista, enfim, com a parte médica, de estar, que na realidade, assim, era até separada por praticamente professor, porque tem um coordenador científico também, mas tudo era passado ali por nós, ali, coordenadores e tal. E eu acho que deu certo, assim, durante esses 4 anos. Eu fui campeão, eu assumi em 2022, né? Porque 2021 era coordenador do PDI, né? Que era chamado Programa de Desenvolvimento Individual. A gente foi para a final de Copa do Brasil, perdemos para o Palmeiras nos pênaltis, 2022. Foi campeão brasileiro Sub-20, 2023. Foi campeão da Libertadores 2024 e Mundial também. Então, assim, eu acho que... E foi semifinalista também da Copinha 2024. Então, eu acho que o trabalho rendeu. Né? O trabalho rendeu dentro do processo do clube que já estava montado, né? Eu te falei, quando eu cheguei, o processo já estava ali. Então, não tinha muito
não tinha muito segredo. Né? Acho que com a minha experiência como atleta, chegar ali, você pontuar, às vezes, para um profissional que talvez tenha a aspiração de estar no profissional, mas dele entender que ele tinha que fazer o trabalho dele ali embaixo, bem feito, para ele poder subir. Só para você ter noção, o Felipe Luiz subiu, né? Virou treinador. E eu te falo que nessa história, já te falei aqui, né? Você teve com ele aqui, o Mário, acho que foi o único treinador no Flamengo que não teve a oportunidade de dar continuidade no profissional. Porque o Barbieri teve, o Zé Ricardo teve, o Maurício teve, e o Felipe Luiz teve a oportunidade dele. E o Mário, acho que foi o único que não teve essa chance de permanecer ali. Né? E o Mário é um bom treinador. O Mário é muito bom treinador. O Mário foi campeão sub-17 brasileiro da Supercopa, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão todos esses títulos com o Mário Jorge, sub-20 também. Então, assim, o Mário é um profissional que tem um trabalho muito bom, mas no Flamengo, infelizmente, ele não teve a chance dele. Então, assim, eu acho que foi um trabalho que rendeu bastante, porque tinha essa questão também da formação com esses treinadores também, né? Então, eu fiquei 4 anos ali, trabalhando ali com esses meninos, e eu acho que rendeu uns frutos legais assim, para o clube. Acho que, de uma certa forma, um processo bem montado. Eu te falei que eu cheguei ali, o processo já estava montado, então não tinha muito o que fazer. Então, hoje o Felipe tem o Márcio Torres, que era auxiliar do Mário Jorge, trabalhando com ele. Ele tem o Fábio Pacobaíba, que é o auxiliar do Thiago Heller como preparador de goleiro. Né? O Diogo Linhares, que é o preparador físico, já tinha passado pelo Flamengo em algum momento, está trabalhando com o Arthur também, que já trabalhou no Flamengo e está lá também. Então, assim, são pessoas que já passaram pelo clube nesse processo de base até chegar ao profissional e que hoje estão trabalhando, que são excelentes profissionais. O Flamengo não é só... quando você fala, né, do Abel no Palmeiras, você só não fala do Abel, você fala do Abel, do auxiliar, do médico, você fala de uma penca de gente que está trabalhando ali. O cara da também base, da né? base, João Paulo também, com o trabalho dele lá na base. Então, quando você fala do sucesso do Felipe, você fala do sucesso do Flamengo, você tem pessoas trabalhando ali também. Então, assim, você não pode descartar isso, e que muitas das vezes são pessoas que às vezes estão nessa transição, que às vezes não tem nenhuma, talvez a remuneração a nível do profissional, mas que elas precisam trabalhar para garantir. Porque a realidade é sempre essa, né? O cara sempre olha meio assim e fala assim, pô, o cara tá vindo da base, pô, não sei se o cara vai... E às vezes o cara é um baita profissional. O cara só está no lugar errado, né? Porque às vezes o cara já tem que estar no profissional, às vezes não está. Mas faz parte disso, né? E isso, eu tinha uma troca muito grande com o Luiz Carlos, porque ele era o gerente da base. Eu tinha muito essa troca com ele. Muitas das vezes ele estava ali e ele sabe disso. Às vezes ficava gritando ali na beira do campo com os meninos. Eu falei, cara, não precisa mais fazer isso, porque são atletas de sub-20, eles precisam ter autonomia para trabalhar e tal. E tantos outros atletas também que você chegava ali, via, identificava, chamava o atleta. E então, assim, todos esses atletas que estão brilhando, tanto o Wallace como o Iago, isso tudo é fruto do trabalho deles. Tudo fruto do trabalho deles. Mas a gente ficava ali auxiliando, que é o que eu posso fazer. Eu não posso vestir a chuteira, chegar lá e falar, meu irmão, vou jogar no teu lugar. Não posso. Mas era isso, assim, era, pô, filho, vem cá. Por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Por que você não faz assim? Por que você não tenta fazer assim? Você estava me contando dele fora do Iago, né? Que você conversava muito Isso, com ele. isso. O Iago fez o gol. Se bem que eu não sei quando o programa vai lá, mas o Iago ele fez o gol na final do Mundial, de cabeça, e fez o gol agora contra Isso, empate contra a Portuguesa. Bom cabeceador, grande. Não, bom... esse para mim acho que é o melhor cabeceador do país. E ele sempre teve isso com ele. E, assim, isso é dele, não é óbvio que tem treinamento, você treina, você estimula, mas isso é dele. E eu falava, às vezes ele tinha assim umas tiradas e queria de repente pegar uma bola e driblar, e não era só eu. Não estou dizendo que sou eu o cara que está fazendo isso, não, mas todos os coordenadores, tinham coordenadores do sub-15 ao sub-17. Tinha coordenadores das menores e tinha o pessoal da captação do clube que estava ali identificando, que no treino também identificava alguma coisa e pontuava para eles. Então, assim, o Flamengo é isso que você vê aí, né? Que é tudo muito grande, tudo muito, né? Você fala uma coisa, às vezes a pessoa interpreta de uma maneira errada, acaba criando uma situação desconfortável.
Mas quando me contrataram, Assim, o Iago, especificamente, ele tem quantos anos? e agora tem 20 anos. 20 anos. Ele tem potencial para daqui a pouco ser integrado ali e ficar entre os zagueiros titulares? Tem, como o Cleiton tinha também, né? Então, assim, o Cleiton quase não jogou, por exemplo, com o Felipe. Mas aí você pensa, ele tem Danilo, ele tem Ortiz, ele tem Léo Pereira, entendeu? Difícil, É difícil, às vezes, para o menino ter a oportunidade de jogar. E o Flamengo, cada vez mais, meu ponto de vista, tá? Posso estar errado, mas pelo nível pelo nível de exigência que está tendo, pelo nível de conquistas que está tendo, financeiras também, é mais fácil o Flamengo contratar um desses top jogadores acabou tops. De trazer o Vitão. É isso, entendeu? Então, assim, mas se você colocar esses meninos para jogar entre um e o outro jogo ali, ao lado ali de um Arrascaeta, ao lado de um Léo Pereira, ao lado de um Emerson, talvez, ao lado de um Varela, eles não contam. Eles não contam. Então, assim, são jogadores que têm nível. Agora, eu acho que tudo é sequência, né? De jogo, você ter ritmo de jogo. Por exemplo, o João Vitor é um garoto que a gente sabe, lá dentro do clube, as pessoas sabem que ele tem um nível altíssimo. É homem. Se você chegar perto dele, conversar com ele, você vai ver que é um moleque que tem 18 anos, mas é homem, é ponta firme. Você vai falar uma coisa com atitude e tal. E aí pegaram o João e jogaram ele no profissional. Beleza, ok, tá lá treinando com o profissional. Ele só está treinando e não tava, o processo não fez com que ele não jogasse os jogos da base, mesmo tendo idade. Ele só treinando, viajando com o profissional. E no momento que talvez o Felipe tenha precisado dele ali para colocar ele, que foi o jogo contra o Sport, foi o Sport Fluminense, é óbvio que o menino às vezes está sem ritmo de jogo e ele precisava estar jogando. E aí o time não foi bem, porque o Danilo é expulso com 13 minutos de jogo contra o Sport. E contra o Fluminense, ele atrasa a bola para o Rossi acaba ali falhando e acaba saindo o gol do Fluminense. E tu já vê algumas pessoas falando, pô, mas o trabalho da base não é questão de trabalho de base. Porque o João, tanto é que ele jogou ao lado do Iago contra a Portuguesa e jogou bem também. Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa visão, óbvio, não vai ter. Elas não têm o acompanhamento desses atletas mais jovens. Não estão lá dentro também para ver. Elas só estão ali tendo aquela possibilidade de ver o atleta jogando, mas são dois jogadores que são diferentes. A mesma coisa eu falo do Wallace. Volto a falar, acho que é um jogador que tem potencial, mas assim, você tem que estar com ele todo dia. Só que ele, quando você pisa lá no profissional, talvez já não se tenha um olhar que a gente tinha ali na base, porque a base é todo dia. E você está falando de atleta de 18, 19 anos. Esse atleta está em formação ainda, ele não está formado. O atleta que estoura, né, a gente fala essa bolha, aí você pode lavar as mãos e pode vender por 30, 40 milhões, que é o caso do Estevão, do Hendrick, 16 anos, acabou com o jogo contra o Palmeiras e Botafogo no Engenhão, um moleque de 16 anos. Então, assim, são jogadores que, né, o Flamengo tinha Lohan, tinha Matheus Gonçalves, todos esses atletas em formação. Você tem 20 anos, eles não estão totalmente formados. Você bate cabeça, talvez até ali 21, 22, tem jogador que sai, né? O Samuel Lino, por exemplo, foi um atleta que era do Flamengo, saiu e o Flamengo recontrata como maior contratação do Flamengo. E era um atleta do clube. Então, assim, tem essa questão da formação que ainda bate muito. Essa questão do deslumbramento ainda é uma coisa que a gente tentava, brigava, lutava com eles lá por conta disso, por já ter passado por essa experiência, por já ter passado por esse deslumbramento. Esse também pode ter sido um ponto do Wallace? Pode ser um fator. Talvez não seja o principal, mas isso também faz parte. Você sabe como funciona a base. Eu acho que o Rayan, adoro ver o Rayan jogando. Eu acho que é um jogador que tem um nível também para ser, né, a comparação que estavam fazendo em relação ao Adriano e o Rayan, eu acho que é possível. Eu acho que é um jogador que tem muita força, um jogador que tem um chute muito forte, canhoto. Mas só acontece porque o Rayan tem a oportunidade de jogar. Né? O Diniz pega o Rayan ali e coloca, e vai, e joga. E uma hora é vaiado, uma hora é aplaudido, uma hora é vaiado, outra hora é aplaudido, mas vai e vai ganhando confiança. Aí quando você olha, tá aquele atleta forte. Casca, né? Pô, é isso, entendeu? Por quê? Porque tem a oportunidade de jogar. E eu acho que o Abel
tem feito isso também no Palmeiras, coloca ali o Alan, né? De vez em quando entra, joga e vai, né? O Estevão Esse foi menino isso, é bom, pegou né, e cara? botou lá, pegou o Endrick, botou, jogou e vambora. E eu acho que é isso, assim, são jogadores que começam a pedir passagem por isso, porque também tem a oportunidade de jogar. O Lohan foi um jogador que... Eu lembro ele chegando na Cidade de Deus, porra, fizeram cair, faltou corpo de bombeiro na Cidade de Deus quando chegou. E outro dia saiu, via uma notícia aí que o técnico lá fora, porra, acho que deu uma dura nele, deu uma cornetada nele. Ele falou, né, que ele era meio preguiçoso, né? Parece uma declaração do treinador italiano e tal. Assim, eu convivi bastante com o Lohan, Hilton. Assim, é um jogador, para mim, diferenciado também. Acho que passa por essas questões também dele entender, né, que assim que a gente estava falando aqui da questão da estrutura familiar, que eu acho que isso conta pra caramba, né? Você não pode descartar isso, né? Você pode tentar fazer com que esse atleta sofra menos, né? Mas o cara carrega essa criação, né, para cima, para dentro dele, ele carrega isso para a carreira dele e para a vida dele, né? E tem alguns atletas que conseguem se desvencilhar disso, né? O cara começa a querer crescer mais do que passar aquele período, que aí às vezes cria esse conflito, porque as pessoas falam que o cara está mascarado, pô, o cara não aparece mais aqui, não vem mais aqui, porque às vezes o cara cresce, ele quer expandir o mundo dele também e às vezes cria essa situação. Tem outros que conseguem fazer isso. Tem outros que conseguem crescer, mas não conseguem sair das suas raízes. E tem outros que conseguem crescer, né? E ir embora. E no caso do Lohan, acho que é um pouco isso, assim, né? Acho que a estrutura familiar dele, uma coisa que ele carrega os parceiros dele, os amigos dele ali. Mas é um menino que tem um talento enorme. Mas a gente várias pessoas já falaram aqui, né? Que só o talento não dá. Ele tem que entender isso. Mas quantos anos o Lohan tem? Né? A gente vai me perguntar assim, ele não é um jogador experiente para te entregar isso talvez agora. Ele precisa passar por essas experiências. Tem 19 anos, 20 anos, entendeu? Então, assim, o cara precisa passar por isso. Ele vai começar a compreender que só o talento dele não vai levar ele para o lugar que ele quer chegar. E isso demanda conversa, demanda você ter que ter muita dedicação de trabalho em cima dele, que às vezes tem gente que não quer. Quer pegar o atleta já prontinho aqui, bonitinho, bota aqui, esse aqui, o que você pedir ele vai fazer, que ele vai, onde você mandar ele vai jogar e tal. E eu acho que aí é o papel do coordenador, é o papel da psicologia, é o papel do mentor, é o papel do cara que vai estar todo dia falando a mesma coisa para ele. Tinha dias que eu cansava, mas eu não deixava de falar. Com ele ou com outros? Não, com todos. Com todos? Com todos, com todos. Assim, quem mais assim que você chegou, bonitão, vem cá? Tem, menino, até hoje eu falo com ele, o Rodriguinho, por exemplo, Rodriguinho, Lohan, o Alacian, Iago já não falava tanto. Iago era um atleta que você falava, ele compreendia lá e fazia. E, assim, tantos outros atletas, assim, que você está ali todo dia, você está tendo que estar falando todo dia. É o cara que chega, que você olha assim e fala, caramba, hoje ele vai estar com esse comportamento. Ontem eu falei com ele, está com o mesmo comportamento. E chegava lá, eu era chato. A minha função era ser chato. E eu falava para eles assim, eu sei que eu sou chato, mas enquanto eu estiver aqui... de vocês. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ser chato. Alguns, obviamente, compreendem, começam a querer entender um pouco mais o que tu está passando. Tem outros que ficam ali relutando, brigando com esse elástico, né? Porque o elástico, o cara acha que está indo, daqui a pouco, pum, ele volta para o mesmo lugar, né? E essa era a minha briga. Deixa eu fazer uma provocação aqui, Gilberto. Você foi jogador e numa época que não tinha essa estrutura toda, no mesmo clube, que é o Flamengo, sim, não tinha essa estrutura toda, não tinha tudo isso. Tinha os mesmos craques que tem hoje. Na época tinha o Romário. Sim. Ninguém no Flamengo hoje chega perto do Romário. Tinha Romário, Amoroso, você tinha um monte de jogador. Uhum. Jair, você tinha uma galera, bons jogadores ali, né, na tua época. E você sozinho teve que amadurecer. Existe na carreira do jogador, porque assim, eu quando tinha 19, 20 anos, eu não era rico. Eu já tive 19, 20 anos, mas eu não tive 19, 20 anos já famosinho e rico. Esses moleques têm um bom contrato.
Sim. Eles têm um bom contrato ali que eles a maioria não passa necessidade. Sim. Já tem um saláriozinho ali ok, ou muito ok. Então, assim, eu tive 19, 20 anos, eu nunca tive 19, 20 anos, já famosinho com dinheiro. Duas perguntas. Existe um teto, uma idade limite pro garoto ter um estalo assim, porra, a partir de tantos anos o moleque amadurece, ele para de ser infantil, para de fazer merda, e começa a ter foco e consciência. Ou é preciso, de repente, dentro dessa estrutura, ter alguém além do coordenador, não sei, ou linhadura, ou um coach, ou um psicólogo, sabe? Ou algum profissional a mais dentro desse staff para pegar esses moleques e falar assim, cara, vocês vão acabar estragando a carreira de vocês. Por quê? Olha aqui, ó, Arrascaeta, Jorginho, eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas pode vir o Paquetá. Espero que ele venha pro meu conteúdo não ficar defasado. Sim, sim. Mas tem aqui o Saúl, fulano de tal, pô, você tem Bruno Henrique, você tem essa galera toda aqui, ó. Se tu não se empenhar, tu não vai jogar não. Olha o nível dos caras. Não falta assim alguém para falar, cara, olha aqui, tu não vai, se tu não se dedicar, tu não vai jogar não, porque tu não vai pegar a vaga desses malucos. Qual é o tamanho dos caras? Não, então. Tu vai ser emprestado. Como é que é isso? Então, assim? não falta. Não falta? Tem. Flamengo tem, Palmeiras tem, todos eles têm. Tem pedagoga, tem psicóloga, tem enfim, né? Tem os próprios jogadores que às vezes eles sobem para jogar, para treinar com um profissional. Esses jogadores, alguns hoje, a maioria consegue, né? Eu fui assim, só para comparar, né? Eu tive uma... Graças a Deus nunca aconteceu comigo, tá, Ailton? Mas já aconteceu com muito jogador, né? Eu fui de uma geração que o grande jogador, o fera mesmo, pegava a chuteira assim e falava assim, meu filho, tem quantos anos? Tenho 16. Engraxa minha chuteira ali, limpa minha chuteira ali. Hoje, esses meninos não têm isso, né? Eles têm o atleta que já está consagrado, que abraça cada vez mais esses atletas, traz eles para perto, dando justamente o que você está falando, direcionamento na carreira deles. Muitas das vezes, esse próprio atleta, o mesmo empresário desse atleta, que é o atleta fera, é um empresário desse atleta que está surgindo, que está subindo. Então, há uma relação ali, às vezes até profissional, né? Não só diária, como atleta de amizade, de amigo ali, mas tem a profissional também. Além disso, no clube tem psicólogo, tem os próprios médicos ali no dia a dia. Você tem um setor que é o pessoal que trabalham com pedagogia, né, e tudo mais dentro do clube que tem assistente social, que mostra para eles ali dia a dia, nas categorias, principalmente nas menores, o atleta vai crescendo com isso, com palestras sobre sexo, sobre fumo, sobre educação financeira. Todos esses atletas têm. A grande questão que eu te falei aqui é a relação familiar que esse atleta tem e o que ele absorve. Você perguntou, você tem uma idade certa para isso? Não tem. Tem atleta que vai amadurecer já dali com 16 anos, talvez, com 17 anos. O cara, tu vê que o atleta tem, por conta da mãe, por conta do pai, por conta da tia, da avó que cuidou, que abraçou, que mostrou para ele que a vida aqui não é assim, a vida é assado, assim. E do próprio perfil dele mesmo, né? Ou o próprio perfil da pessoa, do próprio atleta, né? Tem uns que consegue identificar rápido como funciona e vai, e tem outros que demoram um pouco mais, né? Você tem essa questão, isso assim, é fato. Mas não por falta de informação, que muitas vezes a gente enxerga, vê assim, o cara tá ali, o cara tá, às vezes é um comentarista, tá numa determinada emissora e acontece uma situação com o atleta jovem, mas o clube precisa ter uma pessoa. Não tem. Todas, o Palmeiras tem, Bahia tem, o Santos tem, o Fluminense tem, Vasco tem, todos esses clubes, hoje, na base, todos esses clubes têm estrutura espetacular. Espetacular. E se for comparado com... mas por que lá na Europa, aí é uma outra situação que tu vai abrir um leque para um monte de coisas, que aí vem a questão de educação, que o cara é educado de uma forma diferente, na própria escola, o que ele recebe de informação, o que ele é estimulado na escola, o que ele é estimulado, às vezes, dentro do clube, para que ele possa... A gente aqui, às vezes, vive uma sobrevivência. O garoto sai ali da favela X, ele com 15 anos, às vezes, ele é um rimo de família. O salário que ele ganha, que tu falou assim, mas às vezes esse moleque faz um contratinho, às vezes é R$2.000. Às vezes é R$3.000 que o moleque tem para fazer a passagem dele ali, o dia a dia dele, o corre dele com Uber, que na minha época não era Uber, ou era táxi ou era ônibus. E ele já é a principal fonte de renda da família. Tu pensa, um garoto de 15 anos, tendo pai que às vezes para de trabalhar, se mete no Uber para trabalhar, para poder levar o garoto para o treino. Então, isso tudo afeta.
E aí tu pega um Flamengo, um Palmeiras, um clube grande desse, com um moleque com 16 anos, ele se torna um atleta profissional, é uma pressão muito grande, entendeu? Só que às vezes as pessoas não enxergam isso. Então, assim, o que a gente conseguia fazer, até onde eu podia ir, eu ia. Com conselho, pô, pegava, falava, mostrava isso. Da porta para fora do clube, eu não conseguia mais controlar isso. E nenhum clube consegue. É raro, é difícil. Né? Então, assim, tem clube que fala que a assistência social vai na casa desse atleta ver como é que tá, ver como é que... Às vezes, mas não é sempre. Você tem o pai, tem a mãe ali, o clube às vezes consegue controlar um pouco uma coisinha ou outra, mas é da natureza humana. O moleque cresce ali, ele vira o protagonista, às vezes, de um jogo qualquer, desse jogo decisivo, e o ego infla mesmo. Ele acha que ele é aquilo tudo ali que estão falando, e aquilo que você falava para ele já não serve mais. Pô, não preciso mais do que você está falando para mim, não, porque eu tenho fulano, beltrano e ciclano aqui que falam para mim todo dia. E você tem que lidar com isso. Mas assim, o meu trabalho, eu ainda falo que depois de 12, quase 20 anos como profissional, eu ter passado esse período no Flamengo me acrescentou muita coisa. Assim, eu fui muito feliz ali, eu aprendi muita coisa com os meninos. Você aprende com os meninos, você aprende com os profissionais que estão ali, a vontade, Você sabe por quê? Então, não sei. Né? Talvez por vontade, o clube não quis mudar processo, quis mudar a conversa, que tinha muito profissional ali que não fazia nada e que podia, de repente, enxugar um pouco a folha, e foi enxugado, saíram quase 60 profissionais do Flamengo. Mas eu não saí com mágoa também, não, sabe? Porque, assim, eu já Você saiu na gestão... Na virada da gestão BAP. Não, o BAP é. entrou... Eu saí em janeiro de 2024, né? Entrou a gestão, eu saí. Tá. Mas eu conheço, assim, eu já trabalhei no Flamengo diversas vezes, no Cruzeiro, no Vasco. Você sabe que a política é dessa forma, Sim. né? Então, assim, eu digo que foram 4 anos ali bem legais. Eu hoje converso com alguns dos meninos, ainda mando mensagens para eles, entro no Instagram dele, curto, eles postam foto lá, cortam cabelo, falam: meu filho, esse cabelo aí não é possível e tal, e eles dão risada, porque assim, era a relação que eu tinha com eles. Mas entendendo que a qualquer momento eu poderia realmente sair. Tem profissional que fica 1 ano no clube e sai. Tem profissional que fica, às vezes, alguns meses e sai. Isso é normal, assim, ainda mais tratando de clube grande. Então é isso, é esperar a oportunidade para voltar a trabalhar, fazer o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com base. E é isso que eu ia te perguntar. Tua aspiração profissional hoje, como é que você está? Eu gosto disso, assim, eu gosto de trabalhar com base. Não que não tenha a possibilidade de trabalhar com um profissional. Você tem as licenças? Como é que é? Tem a licença B, né, que é a licença que dá a oportunidade de trabalhar com futebol de base. Porque eu acho que eu acho que eu consigo acrescentar mais, assim, sabe, de poder passar. Era principalmente valores, né? Os monitores do Flamengo, principalmente, né? Era chato, o moleque chegava e não dava um bom dia na hora da refeição, estava ali o monitor, estava ali a nutricionista, estava o cozinheiro, eles passavam, às vezes eu não dava. Eu falava assim: dá bom dia, cara. Tu chegou aqui, todo mundo aqui esperando, você chega a dar bom dia lá. Gilberto, você quer falar? Dá bom dia, cara. Pô, o pessoal tá tudo aqui, todo dia tá aqui esperando e tal. Então, nesse sentido, eu era chato. Mas essa relação, porque você consegue passar alguns valores para esses meninos. É óbvio que um vai pegar, o outro não vai pegar, um vai sentir menos, o outro vai sentir mais. E aí é esperar essa oportunidade Assim, chegar para o trabalho. Tem profissional que, por perfil ou personalidade, entendem muito bem que assim, o trabalho dele na cadeia produtiva de futebol, o cara vai ser auxiliar. Isso. Tem vários caras que não têm ambição de ser técnico, porque ele até acredita que ele não tem o perfil para ser técnico, é uma pica do caralho. Mas eu digo que esse não ser... E também tem profissionais que o cara sabe assim, cara, a minha parada é a base. E eu queria te perguntar, qual é a tua parada? Então, é isso que eu ia entrar nesse assunto agora, porque você vê, que é um assunto importante até, é você ter esse reconhecimento. Reconhecimento. O Brasil foi jogar a final das Olimpíadas contra a Alemanha. O Brasil leva uma equipe
com jogadores acima de 23, Neymar, tinha outros jogadores ali, o Renato goleiro Augusto, Everton, né, e tal. Gabigol. E a Alemanha leva um time só de garotos. Sabe quantos anos o treinador estava no cargo como treinador da seleção sub-23 da Alemanha? Só 35 anos. Só 35 anos. O cara não almejava ser treinador da seleção principal, nem ser treinador da seleção. Depois até que colocaram ele como treinador da seleção, coordenador da seleção feminina. Mas o cara estava lá, ele estava lá formando, ele estava lá falando, ó, meu filho, é assim, assim, assado, vambora. Mesmo que a Alemanha tivesse perdido algumas competições, mas era o trabalho do cara que estava sendo colocado ali. E aí o detalhe, bem remunerado. Né? Bem remunerado. Porque hoje o que, às vezes, muito profissional na base ele quer dar o passo principal, porque ele não é, às vezes, remunerado. Bem remunerado. E aí o cara quer sair daquela zona ali e, de repente, ser o protagonista para ele poder também crescer. É o crescimento profissional do cara. Mas eu te falo, eu gostaria de trabalhar com base, né? Futebol de base, porque eu acho que eu consigo acrescentar mais na carreira desse atleta, desde que também seja bem remunerado. Porque eu acho que é isso. Assim, não adianta... você pedir o cara para tapar o sol com a peneira, porque não adianta. Assim, você só vai conseguir fazer. Hoje tem vários, a maioria dos clubes que eu conheço, todos eles têm bons profissionais até trabalhando na base e tem estrutura para isso. Mas é isso, muitas das vezes o cara está ali, mas ele quer ser treinador do sub-15 para passar para o 17, para passar para o 20, para poder chegar profissional, porque ele quer ascender. Agora, se o clube reconhece, o cara fala assim, pô, o Wilton está trabalhando ali no sub-15, baita treinador, uma relação... essa função, ela é importante, não pode ser passagem. Isso. Então, assim, eu falo assim, pô, o cara identificar, falar, pô, o Wilton é bom treinador de sub-15, é o melhor que tem, ele tem uma relação boa com os garotos de sub-15, ele consegue agregar, ele consegue trazer, ele consegue fazer, pô, vou pagar um salário digno para ele permanecer sair, ali. É isso aí. Enxergar valor nele. É isso aí. Eu vi a entrevista do JP, do Palmeiras, no Charla, e assim, pô, claramente ele reconhece, ele entende que aquele lugar é o lugar dele, na base. Isso. E claramente o mercado enxerga, assim, não conheço, acho que não, mas não acho que a aspiração dele, o desejo dele seja sair dali, ele pode até acontecer. E o profissional mais. Para mim, claramente, ele é tão identificado com aquele, tão competente naquilo ali, e o mercado enxerga ele, o Flamengo até tentou ele na virada, chegada, até tentou ele. Então, assim, ele é um cargo que, assim, ele quer fazer aquilo ali. Isso. Ou porque é bem pago para fazer aquilo ali. Justamente eu ia falar isso, mas teve o reconhecimento da Leila. Né? A Leila chegou ali, bancou e tal, e eu acho que é isso também. É importante. Eu acho que esse reconhecimento ele é importantíssimo. Porque senão vai ser sempre um trampolim, ninguém quer ficar... isso aí. Aí o cara bate aqui, bate lá, vai acular e tal. O legal é você identificar esses profissionais. E esse funil aqui não é estruturado, porque esse funil aqui tem que passar por aqui. É isso aí. Tem que se você tem processo, é o que eu sempre falo, você tem processo. Você tem que colocar... tentar, né? Porque nem sempre é fácil, você às vezes vai errar, mas é tentar colocar os melhores dentro desse teu processo. Eu vou entregar, que também pode ser que um dia você não entregue, porque é muito fácil você estar falando, né? Você estava comentando ali que veio aqui o Marcelinho, veio o Djalma e veio o Marquinhos. Essa geração... E teu irmão não veio, Nélio? Pô, vem aqui, Nélio. Teu irmão não vem, pô. Essa geração, eu peguei praticamente porque minha mãe me levava para ver os jogos do meu irmão, sub-15, 16, no Flamengo. Era jogo contra o Botafogo no Caio Martins, era jogo com o Vasco em São Januário. E essa geração que você está falando aí era praticamente de Adriano, Mário Carlos, Tita, Rogério, Lourenço e o Piá. Né? Tinha o Fabinho, volante, Luiz Antônio, Djalma, e jogava meu irmão de centroavante com Paulo Nunes, e às vezes o Marcelinho, que chegou depois do Madureira, entrava ali, Marcelinho Carioca também. Esse grupo do Flamengo, que eu estou te falando, acompanhei de sub-16, foi campeão da Copa São Paulo em 90 e campeão brasileiro em 92. Então, é o que eu te falo, assim, é a geração desses atletas, do nível desses atletas que eram técnicos e que chegaram vencendo sempre. E lá no final ainda pegaram, obviamente, Carlinhos, que já tinha passado ali na mão esses atletas já tinham passado na mão do Carlinhos, treinador, e que conseguiu ser campeão. Então, assim, a visão que eu te falo é sempre essa. É o clube reconhecer, mostrar ali, falar assim, não, esse cara aqui é bom nisso aqui. Ele é bom médico. Bom médico.
pro sub-15, pro sub-16, sub-20 e pagar um salário digno pro cara ficar ali. Porque aí o cara não tem aspiração, o cara não precisa falar, pô, vou manter o meu trabalho aqui como sempre fiz, de alto nível para essa categoria. Então, assim, esse seria o mundo. Esse seria o mundo, talvez, o mundo ideal para os clubes de pensar, né? Como você falou, o João talvez não queira sair dali, né? Porque ele está com um salário bom, se reconhece nessa função de organizar, de botar cada um no seu quadrado aqui, você não sai daqui, você não vai para lá, você vem aqui, você respeita aqui. Agora eu vou tirar toda uma categoria, vou botar outra porque essa aqui desrespeitou, entendeu? Então, eu acho que isso é autonomia. Ele tem autonomia para fazer, né? Ele tem autonomia para fazer. Então, isso facilita. E eu acho que antes dele se preocupar em querer subir profissional, antes disso acontecer, o mercado é que está querendo que ele vá para os outros clubes para ficar nessa mesma função, pagando bem. Então, assim, ele vai ter até uma manutenção. Dessa geração que você falou, a gente está terminando aqui, o teu irmão foi o único que, assim, que se identificou mesmo com o clube, que foi campeão várias vezes, porque Marcelinho jogou uma carreira... Marcelinho é do Corinthians. Marcelinho foi... O Djalminha é do Palmeiras, é do La Coruña, Maraná. O Paulo Nunes é do Grêmio, é do Grêmio do Palmeiras. Então, assim, todos eles acabaram... O Júnior Baiano foi campeão e tal, mas... Da linha ali, o teu irmão foi o único que assim, tem essa identificação, é ídolo, ficou... Não saiu, chegou pro Fluminense. Quando ele foi pro Fluminense, eu cobria o Fluminense. Eu acho que meu irmão saiu um pouco, foi pro Guarani. Chegou a jogar um pouco na Hungria, mas a carreira foi dele... pro Fluminense, depois voltou pro Flamengo. Isso. Eu cobria o Fluminense na época, entrevistei ele. Mas a carreira dele toda foi feita no Flamengo. Foi feita no Flamengo, E meu irmão acho que se identificou mais, acho que por todo o contexto também, assim. Meu irmão é flamenguista, doente e tal. E meu irmão foi campeão brasileiro e na final meu irmão machuca, né? Meu irmão se lesiona, né? Feio, né? Ele joga, se lesiona depois já dos 3-0, de ter feito gol na final, ele se lesiona e não joga o segundo jogo da final, que, né, seria talvez difícil para o Botafogo reverter o resultado. E eu acho que ali criou ainda mais uma identificação com meu irmão. Meu irmão voltou, já não voltou assim tão bem fisicamente como estava. E aí eu acho que isso custou um pouco para ele, né? Depois, ao longo da carreira dele, e por conta dessa operação. Meu irmão estava voando nessa época. Lembro. Cara, foi uma comoção. Foi uma comoção na época. Se eu não me engano, as pessoas foram na casa da sua... não sei se ele morava com a sua mãe ainda. Isso, em Vila Isabel. Foram em Vila Isabel lá, fizeram uma manifestação na tua casa ali. Isso. Desejando boa recuperação para ele. Meu irmão tem uma identificação muito grande com o Flamengo, né? Meu irmão, é o que eu te falei, jogou quase mais de 20 anos, acho. Acho que foi 20 anos já, vestindo a camisa do Flamengo. Agora... Desde base, né? Eu já não eu não fiz base no Flamengo, né? Eu já cheguei já na virada da transição. Né? Agora, embora existe a lenda que a família toda é rubro-negra, você não é rubro-negro, né? Não, então, eu já contei isso algumas vezes aqui. Meu pai, eu com 10 anos de idade, né? Nós somos uma família de 8 filhos. 8? Né? O meu pai falecido foram 6. E minha mãe, não contente, teve mais 2 depois. Então, do meu pai, eu sou o caçula. Mas eu perdi meu pai com 6 meses de nascimento. Então, da minha família, do meu pai, né, dos filhos do meu pai, eu sou o único que não conhecia o meu pai. Eu não conheci meu pai. Meu irmão acima, né, o Nilberto, tem 3 anos mais velho que eu. Né? Então, ele teve contato com meu pai. Eu já não tive contato com meu pai. Era muito bebê. Enfim, não lembro meu pai carregando colo, andando de mão dada, não lembro meu pai, não lembro. E aí eu, com 10 anos, negócio de futebol, aquela coisa toda, aquela correria, eu perguntei, mãe, meu pai torce para que time? Ela falou assim, teu pai torcia para o Fluminense. E aí, meu pai, meu irmão mais velho, o primeiro, e minha irmã, nós somos, né, dizer que tricolor, né, torcer para o Fluminense. Mas eu só passei a torcer para o Fluminense para tentar me conectar um pouco mais com meu pai, porque na realidade assim, eu ia assistir jogo do Fluminense até assim, mas eu não sou torcedor, fanático do Fluminense. Eu lembro que o Maracanã abria no intervalo de portões, já o pessoal de repente ia embora, era o momento que eu entrava no Maracanã para ver jogo do Fluminense, assim, né?
Então, eu não posso dizer que você é um torcedor fanático e tal, mas eu era torcedor do Fluminense para poder homenagear meu pai, porque eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai com 6 meses de nascimento, não tive contato com meu pai. Então, era meio que uma forma de tentar me conectar mais com meu pai. Gilberto, obrigado, Valeu, querido. Obrigado. Eu quero te agradecer pelo teu tempo, te agradecer em dobro, em triplo. Pô, tu veio do Leme, eu achei que tu morava aqui do lado, tu veio do Leme, pô, maluco guerreiro mesmo. Então, eu agradeço de coisa. Eu sempre falo isso aqui. Ninguém é obrigado a vir aqui. Então, você é o convidado, é o programa 109. Legal. 109. Dos 109, 101 gravados aqui, porque no começo eu fazia online, fiz 8 programas de casa e tal. Então, 101 pessoas vieram aqui. Pô, ninguém é obrigado a vir. Então, eu fico muito agradecido mesmo de coração, porque a pessoa saiu de casa, saiu do Leme, saiu do Rio de Janeiro para vir para cá para gravar. Hoje é terça, né? No seu tempo, numa sexta-feira, então eu agradeço muito. A gente tem que agregar, né? É tudo Rio, é tudo Rio. Não tem esse negócio com a gente, não tem esse negócio não. É tudo Rio. Quando você falou a gente tem que agregar, eu achava que... Ontem eu gravei com o Paulo César Vasconcelos, que é comentarista do Sport TV, e ele veio do Leblon. Paulo César ele veio mais longe que você. Ele é mais longe que você. Não, tu vê que... Não, ele é mais perto. Ele está mais perto, você está mais longe. Isso. Aí ele falou assim, eu conheço o Paulinho, trabalhei com ele no Sport TV, ele falou assim, o jornalismo mudou, a mídia mudou, chegou a internet, YouTube, tem novos formatos de comunicação, a gente tem que estar integrado. Isso. Não custa nada sair. É isso aí. Então, de qualquer maneira, eu te agradeço. Se quiser mandar ali uma mensagem, aquela câmera ali é tua, para as pessoas seguirem na sua rede, enfim, seguirem, mandar algum recado para... Não, eu não tenho muito isso não, Hilton. Assim, minha rede eu tenho, porque como tu falou, né? A gente tem que se adaptar, né? As pessoas às vezes me mandam ali faz um pedido para seguir, eu sigo, às vezes eu sigo, né? Eu fiquei até esses dias feliz porque tem 2 meninos, porque eu sigo um lateral esquerdo que ele era do Flamengo, o Pacini, e nessa coisa de processo, né? De avaliação técnica, ele saiu, foi para o Atlético, foi campeão sub-17 pelo Atlético Mineiro, eu sigo ele lá, já o seguia quando estava no Flamengo. E aí ele postou lá que ele jogou o primeiro jogo com o profissional do Atlético, né, domingo passado, né? E aí eu falei assim, pô, parabéns, fenômeno e tal. E aí começou a pingar um monte de menininhos lá, sub-11, sub-9 do Atlético Mineiro lá pedindo para seguir, e eu segui um dos meninos e por coincidência o pai me mandou uma mensagem falando assim, agora eu esqueci o nome do menino, né? Mas o pai mandando, porra, não acredito que você está seguindo meu filho aqui e tal, isso é uma honra, Gilberto, pô, sou vascaíno, te vi jogar, não sei o quê, papapá. E eu acho que isso equivale, assim, né? Então, essa coisa de ficar pedindo para me seguir, eu não sou muito fã, não. Mas, assim, eu que agradeço, entendeu, Hilton? Acho que é a oportunidade de estar aqui, poder falar novamente da minha carreira, falar de coisas novas também, né? Às vezes a gente fica... às vezes fica em casa, às vezes a gente não está fazendo nada assim e tal. E sempre é bom a gente ter oportunidade de estar falando um pouco, acho que até para os mais jovens, né? Dessa relação, né? Passando informação se então, acho que é um programa ideia, né? Um podcast, um programa que a gente consegue falar, porque acho que isso é importante. Tu também dá essa possibilidade a gente poder falar, né? Então, eu que agradeço. Se tem uma mesmo. coisa que eu deixo as pessoas falarem. Eu não sou de cortar a pessoa, ela fala, assim, eu não sou de cortar, travar, a pessoa fala, conclui o raciocínio dela. Eu que agradeço mesmo. Ia mandar um abraço, um beijo para minha família, minhas filhas lindas em casa, enfim. Há pouco tempo eu estava no Downtown, eu estava com o meu enteado, ele ia vir hoje, mas pintou um compromisso, uma amiga dele vai viajar, ele teve que se despedir dela. E ele vai fazendo 19 anos esse mês agora em janeiro, ele está no 3º período de jornalismo. Então, o Zico veio aqui, ele veio ver, o Marcelinho veio aqui, ele veio ver, aí eu levei ele no showball, levei ele na pelada do Zico, para ele se enturmar assim. Aí a gente estava no Downtown, aí estava você, sua esposa, os filhos. Esse pouco tempo pode ser 2 anos ou mais, tem um tempo aí. Isso. Aí ele falou assim, tio, não é o Gilberto? Aí eu falei, achei maneiro, né? Pô, jogou 2 Copas. Eu falei, Pô, tô quase assim, não, tio. Me chama de tio, meu enteado.
Eu falei assim, porra, Murilo, se fosse o Nélio, o irmão dele, eu entrevistei teu irmão algumas vezes. Com você eu não tive a oportunidade, como você falou do Aiello aqui, Isso. a gente não teve essa proximidade, assim, de estar nos clubes, né? Falei, porra, eu não tenho... O Murilo, acho que ele nunca me viu na vida. Eu não tinha um podcast ainda. Ele nunca me viu na vida, então não vou boleirar, não. Deixa... Em algum momento a gente vai estar melhor. Pena que ele não veio aqui. Não, pô, Mestre, obrigado cara, pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Antes de me despedir, lembrando aqui de novo, um apoio nosso, né, da Planet Forneria, @Planet Forneria. Você usando o cupom SÓRESENHA10, você tem 10% de desconto. Agora, lembrando, só para quem é Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena, que é a melhor experiência gastronômica dessa região. Barra, Recreio, Vargem Pequena e Jacarepaguá. Só vale para essa região. Massa de longa fermentação, como eu já falei para o Gilberto. Longa fermentação é que nem aquele time que ganha tudo. O time que ganha tudo é aquele time que descansa 72 horas para se recuperar. E a massa de longa fermentação deve ficar ali no mínimo 72 horas, tranquila, descansando, prontinha para chegar aqui e ganhar jogo. Ingredientes de primeira, já falei que tem a pizza. Aliás, se você quiser uma pizza doce, flor de sal. Bicho, aliás, você mora no Leme. Você tem algum parente que mora na Barra, Recreio? Não tem. Porque aí você... Ou então, quando você passar na Barra, você me avisa. Beleza. Você vai passar lá e vai pegar uma. Gostei da ideia. Aí você vai passar lá e vai pegar uma. Tem a pizza de filé mignon, é filé mignon mesmo. Bom demais. Então, Nutella é Nutella, catupiry é catupiry, assim, longa fermentação. Os motoboys entregam na porta da tua casa. Se tu morar no bloco 18, no 711, ele vai lá, bate na tua porta, entrega na porta da tua casa e leva mais ou menos, no máximo, 15 minutos para ele chegar na porta da tua casa para entregar a pizza da Planet Forneria, Barra, Recreio, Vargem Pequena e Jacarepaguá. Usando o cupom SÓRESENHA10 você tem 10% de desconto. Gostou? Então vá lá e peça. @Planet Forneria. Não deixe de seguir a gente aqui no YouTube. Se inscreva, ative as notificações. Também não deixe de seguir a gente no Instagram. O Instagram do Só Resenha é Só Resenha Podcast. E o TikTok do Só Resenha é podcast Só Resenha. Por quê? Eu boto muitos vídeos por dia. Você assiste aos cortes, tem uma noção de como está o conteúdo. Cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, tá legal? Então, me despeço aqui desse cracaço Gilberto que foi campeão pelo meu time, pelo Flamengo, campeão pelo Vasco, jogou Cruzeiro, jogou 2 Copas do Mundo, enfim. Despeço desse cracaço, que gentilmente é uma figura doce. Na torcida aqui pro teu irmão vivo, a gente não quebra aí esse protocolo, o teu irmão vem. E esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui!